Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Azoncast, o podcast da Azon Assessoria. Estou aqui hoje junto com o Felipe, como sempre, meu amigo, parceiro, treinador, sócio na Azon. Seja bem-vindo, Fê. Valeu, André. Valeu. Fala, pessoal. Vamos lá, mais um podcast. Bora. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre ciclo de treinamento para 42K. Tudo que envolve uma periodização de treinamento para a famosa maratona. E aí? Tá muito falado, né? Todo mundo fala, vou entrar no ciclo. Tá começando o ciclo. Ciclo, exatamente. Tá bem falado, bem falado. Boa. E eu acho que vai dar pano pra manga esse episódio, vai ser bem bom. Tô bem empolgado de falar sobre esse tema. É algo que eu sou particularmente bem apaixonado pela distância. Muito tempo já, né? A gente vivendo, trabalhando com isso, então acho que vai ser bem legal. Quantos maratonas você já fez? Você sabe que antes de vir pra cá eu fiz a conta, né? Ah, você contou? Eu falei, caramba, bateu uma dúvida se era 11 ou 12, mas eu fiz 11 e esse ano eu faço a 12ª. Qual que vai ser? Berlim, setembro. Berlim, vamos estar com o público lá, hein? Vai ser bom, vai ser bom. Boa, bom demais. Você já fez quantas, André? Já perdeu as contas, né? Putz, eu perdi as contas e eu não fiz a lição de casa como você. Você podia ter me mandado no WhatsApp. André, Poxa conta vida. aí. Mas eu acho... O ano passado, a última que eu fiz foi Berlim. Você vai fazer esse ano, eu fiz ano passado. Eu acho que foi a minha 23ª. Se eu muito não me engano. Se não foi a 23ª, foi a 22ª. Tá nisso aí. Não vou errar por muito, não. Teve bastante ciclo aí, hein? Teve muito ciclo. Muito ciclo bom, muito ciclo ruim. Muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado, como a gente vai falar, e que é normal. E esse ano eu vou fazer Chicago também. Boa. Então eu vou para a minha 23ª ou 4ª, não sei. E além, né, da prática aí como corredores que somos, além de treinadores, também bastante tempo aí já treinando o pessoal, né? Você tem noção de para quantas provas você já preparou aluno? Ah, é prova, hein? Pode colocar aí para mais de 100, com certeza. Mais de 100, mais né? de 100. Isso eu pensei, não contei impossível, eu falei, caraca, desde a primeira vez que eu gravei um podcast, um episódio recente agora com a Sueli, que é a nossa primeira aluna, treina comigo desde quando eu era estagiário, foi a primeira pessoa que eu treinei em 2006, 2007, eu acho. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, caraca, quantas pessoas? Também não sei, mas com certeza umas 200 provas aí a gente já treinou o pessoal. Enfim, é isso. Bastante experiência para trocar com vocês, pessoal, de um tema muito legal. Vamos explicar tecnicamente alguns conceitos. Eu acho que antes de mais nada, como para explicar para o pessoal que nunca correu ou nunca partiu para um tal de ciclo, o que é um ciclo de treino? Acho que a gente podia começar por aí, né, Fê? Para começar bem do beabá, o que é um ciclo de treino? Boa. Pô, o ciclo nada mais é do que uma periodização, né? Aquele período de treino específico para maratona. Né? Então, você vai fazer uma prova, pô, legal, então vou começar a fazer os treinos para ela, vou começar ali a treinar para maratona, vou entrar no ciclo. Né? Aquela periodização para você chegar bem chegar no seu melhor momento no dia da maratona. Na prova. Exato. E serve, ciclo a gente tá falando de maratona, Isso. mas serve para qualquer serve prova. Para qualquer né? prova. É o período que você faz treinos. 5, 10, 21, 42, é um ciclo. Beleza. Aqui na Azon, o nosso ciclo, a gente costuma atuar em um ciclo de maratona entre 16 e 18 semanas, né? Específicos de treino, com um ciclo específico para a prova-alvo. E esse ciclo, acho que é importante também falar, é dividido em fases, né? Existem fases dentro do ciclo, existem N metodologias, enfim, mas via de regra, quando a gente pensa no ciclo de treinamento, a gente tem 4 fases principais. Né? 4 fases, pensando ali período de base, né? Então seria base, período inicial, período transitório e o período final. Né? E aí, lembrando que a base, muitas vezes, o aluno não precisa fazer, porque ele já está correndo, né? Ele já está treinando, Sim. Ele já está em base, muitas vezes. Já está com essa base construída, então a gente na não verdade. precisa contar, ele já está com a base construída, a gente não precisa contar algumas semanas dessas 16, dessas 18 semanas na base, porque ele já está treinando, né? Aliás, é bem importante isso, né? Porque a gente falou aqui, para não confundir, exatamente, nessa periodização de 16, 18 semanas aqui nossa,
o período de base não está incluso. Isso é o que você falou, não é que não pode, porque senão você precisa estender. Senão o pessoal pensa, mas eu tô sem correr, tô rodando 10K por semana, com 16 semanas eu consigo correr uma maratona. Não é bem assim. A gente tira esse período de base, né? 16, 18 semanas, pensando que o cara já treina, né? Sim. Já tá na ativa, já tem ali uma frequência semanal, né? Tem todo... uns pré-requisitos. Exatamente, tem todo um pré-requisito. Não é que o cara tá parado, sem correr nada, 16 semanas faço uma maratona. Não. Vai dar muito ruim. Boa. Então, falando nesses pré-requisitos, né? Então, vamos já até entrar aqui. O que seria necessário para você começar um ciclo de treinamento. E aí, seja 16 semanas, 20 semanas, enfim. Então, primeiro, você já está rodando você já está com a corrida habituada, eu diria aí, 3, 4 vezes por semana, com volume semanal médio de pelo menos 30K, né? Então, 3 treinos de 10, sendo que o ideal seria já uns 40K semanais bem absorvidos, né? Para você começar um ciclo. Pode colocar aí 30, 40 quilômetros semanais. E acho que o mais importante, ele já tá com uma frequência ali, né? De pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Sim. Não adianta a pessoa estar treinando 2 vezes ou oscilar muito, né? Ele já tem que isso muito bem inserido na rotina dele. Consistente. Então, consistente. 3 vezes na semana ali, pelo menos, para partir para iniciar um ciclo. Para iniciar o ciclo. E aí tem outras coisas também, né? Não é só... Isso é um ponto. Mas é a mesma coisa. Comecei a correr faz 2 meses, estou correndo isso... Posso iniciar um ciclo? Bom, pode, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Sim. Né? Mas pensando aí nos requisitos básicos, então ter esse volume semanal de forma consistente é alguma coisa. Pensando em tempo de relacionamento com a corrida, tempo de treino com a corrida, o ideal seria ir pelo menos uns 3 anos participando, treinando de forma consistente antes de partir para os 42K. Né? Acho que esse é um ponto que a gente já falou, tem um episódio que a gente gravou exclusivo disso, né? Tempo para pensar em ir para maratona, que a gente não fala tanto do ciclo. Então, 3 anos de experiência, acho que é uma para a molecada de hoje, acho que é um tempo ok. Porque mais tempo que isso, como a gente fazia lá atrás, é inviável, o pessoal não aguenta esperar. Exato. Eu fiz a minha primeira 10 anos depois, né? Minha primeira maratona. A gente sabe que hoje... O pessoal tá com aquela ânsia de fazer cada vez mais rápido, cada vez mais cedo. Provavelmente não vai esperar 10 anos, né? De jeito nenhum. Mas é legal a gente construir, né? Falar que tem que construir uma bagagem, né? Então, pelo menos 3 anos aí de corrida, já ter feito outras provas, né? Já dominar algumas provas. Ali, eu digo que pelo menos umas 4, 5 meias maratonas. Bem feitas. Bem treinadas, né? Bem treinadas. E aí sim dá para partir para o ciclo da maratona. E a gente já falou isso em vários episódios, mas eu sempre falo, nosso papel é instruir, né? Nosso papel não é ser, nem sempre é ser agradável, né? Porque as pessoas pagam para a ASO e para as outras assessorias para ter instrução. E aí, isso é chover no molhado, a gente fala o tempo todo, tem aluno que reclama. A gente sempre fala, a gente joga junto. Mas se for para instruir, o ideal, 3 anos. Coisa básica. Primeiro ano você fica nos 5, segundo ano nos 10, terceiro ano nos 21, depois 42. E é óbvio que isso não é matemático. Sim. Né? Mas seria um mínimo. Mas ainda e aí se aprofundando nisso, eu fiquei pensando, né, Fê? A gente sempre tem esses embates no bom sentido, com os clientes, explicando, vai com calma, tal. E aí conversando com os colegas... porque isso eu sempre falo, essa ânsia de ir rápido no esporte, a corrida é só um retrato da sociedade. Então todo mundo na sociedade está desesperado para fazer tudo para ontem. A corrida é só um retrato, mas no esporte tem um preço a pagar, nas outras áreas também tem, enfim. Mas eu fiquei pensando, a gente às vezes é chato para falar, mas não é a gente. Eu comecei a pensar, pega todos os nossos colegas, pessoal que é bom, os treinadores que são bons, que fazem um trabalho legal, tal. Tem muitos treinadores bons, muitas assessorias boas. E tem muitas ruins, como todo o mercado. Mas é meio que um desespero nosso e dos nossos colegas ver todos eles estão falando a mesma coisa. Todos. Você abre o Instagram, abre o YouTube, todos os treinadores sérios, bons, responsáveis, que não estão vendendo a qualquer custo, não querem pegar cliente a qualquer custo, estão falando, pessoal, com calma, pessoal, vamos construir de forma sólida, um corpo forte, para se preparar para os 42, para os 21 também, enfim, para todas as distâncias. É consenso. E se tiver algum treinador que assiste a gente, vocês podem comentar aqui embaixo, por favor. A gente não tem esse ego de briga com os treinadores, eu acho que o mercado só tem a crescer. Mas a gente vê todos os treinadores batendo na mesma tecla.
porque tá uma avalanche, um desespero. E aí o pessoal indo sem base, se quebrando. E é outra coisa que a gente sempre fala, se quebrando não só fisicamente. Fisicamente se arruma. Às vezes se quebrando psicologicamente. E o que é mais triste é, normalmente, essa galera que tá fazendo tudo para ontem, tudo muito rápido, acaba abandonando o esporte, né? Que é Exato. o mais triste. Então o cara entra, começa a correr, e ali em 6 meses o cara já tá inscrito em maratona, em meia maratona, um monte de prova. E muitas vezes ele consegue concluir. Só que depois ele abandona. Sim. Ele chega ali no ápice, e às vezes machucado, às vezes não, mas normalmente é um corredor que abandona o esporte. Que é o mais triste, Que é né? o mais triste. E isso a gente fala todo episódio, a gente sempre dá um gancho nisso, de novo, para instruir mesmo, e a parte mais muito triste de ver, né? Então, pessoal, com calma no seu tempo, na hora certa, vamos todo mundo fazer as provas, fazer bem feito. Além, então, tem um outro pré-requisito que a gente vê bastante acontecendo, e parece, sabe, o óbvio tem que ser dito. Pô, você vai começar um ciclo de treino, você tem que estar sem dor, né? Tipo, é óbvio, mas tem que ser dito. Porque assim, de novo, dor. Dor, tem dor de uso, dor de recrutamento muscular, que você está estimulando o corpo, é uma coisa, e tem dor de lesão, que é aquela dor aguda, aquela dor crônica, que não sai, não vai embora, que te limita. E eu tenho certeza que assim como tem na ASUM, tem em outras equipes, pessoas que estão com dor e falam, não, mas eu estou inscrito na maratona daqui 6 meses. Ou daqui 4, né? Eu preciso iniciar o ciclo já com dor. Meu, a chance de dar errado é gigantesca. É muito grande. Porque, de novo, porque não é uma dor pequena, né? Sim. E muitas vezes acaba se entupindo de remédio, e aí vai no médico, que é injeção de não sei o quê, e aí é aquela bola de neve. Camufla. Piora depois, porque muitas você vezes piora. Dando pancada em cima. Exato. E é o que eu falo, né? Corrida tem todo ano, todo final de semana, todo mês, né? Só saúde não. Então, cuida da saúde primeiro, espera, né, zerar com a dor e depois inicia o ciclo. Depois vai. Então 3 anos de experiência é um negócio legal, está sem dor e já tem experiência com outras provas e tá rodando aí 30, 40K distribuído entre 3 a 4 treinos de forma consistente. Aí dá para iniciar um ciclo. E aí um ponto importante falando de ciclo, 16, 18 semanas, é óbvio que dá para fazer em mais tempo, é lógico que dá, mas se for muito mais tempo você pode ficar exaustivo, tem que tomar cuidado. Sim. E dá para fazer em muito menos tempo. Mas de acordo com o nível do corredor, obviamente, né? Eu não sou o corredor mais rápido do mundo, mas o ano passado, quando eu fiz Berlim, eu treinei eu fiz 10 semanas de treino, incluindo a fase de polimento, que a gente vai falar na frente, que é as semanas que a gente tira o pé. Então eu treinei efetivamente 7 semanas. Acho que foi 9 semanas no total. Mas era a minha 23ª maratona. Tem toda uma bagagem por trás. Histórico, né? Então, a gente é treinador, a gente se conhece. Exato. Então é óbvio que dá para fazer ciclos menores, de acordo com o perfil do aluno. Normalmente, alunos mais avançados, com mais tempo de bagagem, eles conseguem fazer ciclos menores, porque dá para fazer uma progressão um pouco mais acentuada e tudo mais, né? Diferente do iniciante. Então não é a ferro e fogo. Né? 16, 18 semanas. Dá para colocar menos. E aí, óbvio que o iniciante vai ser a primeira ali maratona, é legal ter mais tempo para conseguir desenvolver melhor, fazer bem aí o ciclo. Né? Porque muitas coisas podem acontecer no meio do ciclo. Às vezes vai pegar uma gripe, vai ficar doente, vai parar ali uma semana. Então, você ter um tempo hábil ali para conseguir fazer o treino é ótimo. Né? E aí, quem é mais avançado, quem já tem mais experiência, igual nesse seu ciclo, perfeito, dá pra fazer um pouco menos. Dá para encaixar. Boa. Vamos falar um pouquinho do volume, né? Volume semanal. Então, a gente falou do pré-requisito, tá? Mas vamos falar agora do volume semanal. Como o volume como é criado, como se estrutura o volume semanal num ciclo de treinamento para maratona. Acho que vou começar aqui. Primeiro ponto a pessoa vai precisar rodar. É um volume que normalmente ela não está acostumada. Então, volume semanal, pessoal, é os quilômetros que você roda por semana. É o tempo que você se mantém em exercício. Normalmente a gente faz por quilômetros, enfim. Então, quando a gente pensa em estruturar, eu acho que o primeiro ponto 40K semanais para quando você começa o ciclo. Saber que isso vai crescer, mas tem que ser essa quilometragem tem que ser diluída, né? Porque tem muito corredor que, mas eu não consigo, porque eu só posso treinar 3 vezes
porque eu jogo tênis, futebol, então eu só consigo correr 2. Posso fazer 2 treinos de 20? Pô, não, né? Não funciona. Não funciona. Esquece. Ou já aconteceu, né, de aluno falar, putz, não consegui fazer o treino, sei lá, da quarta e da sexta, então no final de semana eu somei os 2 e fiz o volume. Também não é assim. não é assim, não é a melhor coisa. Né? Então tem que estar ali na rotina, né? Por isso que a gente falou no início, já treinando ali 35, 40 quilômetros na semana, e bem treinado, bem corrido ali para entrar no ciclo. Porque se for fazer assim, pulando um monte de etapa, não vai dar certo. É isso. E esse é um erro muito comum. Ainda mais, uma dúvida muito comum, não um erro. Com a maratona mais banalizada, todo mundo indo, Sim. é muito normal. O pessoal que não consegue. Sim. Porque tem um ponto importante aqui, né? Às vezes, fisicamente, a pessoa não está apta a conseguir correr 3, 4, 5 vezes na semana. E tem uma questão social também. Às vezes ela não encaixa na rotina da pessoa. E aí é mais complicado, né? Ah, mas eu fiz o volume, mas como você falou, você dobrar, começa a pegar uma agressão pro corpo. Exato. Né? Você fazer um treino que você tinha que ser de uma hora, fazer 2. Teu corpo paga um preço caro, de desgaste. E aí no dia seguinte vai estar dolorido, não vai conseguir treinar, né? E é aquela bola de neve. Boa. E como é que, se a gente pensar, né, 18 semanas, começa aqui com 40, uma de partida, ao longo desse ciclo, é importante falar como também é feita a progressão desse volume, né? Porque assim, a gente sabe que tem uma estimativa média de atingir o pico do treino, o pico é a semana ápice de treinamento, né? Varia, de novo, de perfil para aluno, mas na média, todo maratonista no pico chega a rodar aí 70, qualquer coisa entre 65 e 80K. Isso. Né? É a semana que vai ter os últimos longões e tudo mais. E é importante também esse caminho de estruturar os longos, deixar o pessoal ciente que não pode ser um salto brusco. Né? Então, você começa com 40, você não vai rodar 60 na outra semana. Exato. Né? Tem a conta, que é percentual mágico, que 10%, é bem... né? 10%, né? É isso, né? É isso. 10% de aumento no volume de uma semana para outra. Né? Então, é até por isso que a gente precisa ter um tempo hábil. Né? Então, se a pessoa tem menos semanas, como é que a gente vai fazer esse salto? E às vezes vai ficar muito agressivo. Sim. Né? Então, aí tem que fazer um volume menor, aí não vai conseguir atingir um volume tão bom. Então, com o tempo hábil, a gente consegue fazer uma progressão sem que maltrate o corpo ali do corredor. E daí a importância que a gente fala que alunos avançados conseguem. Sim, não é porque estão avançados que correm mais rápido, é porque estão habituados. Sim. E aí esse aluno consegue, às vezes, dar um salto, e ele está correndo 40, e na semana seguinte ele correu 55K, um aumento, sei lá, de quase 40% no volume, porque já tem muita bagagem. Ele já treinou durante anos, às vezes 80K na semana. Né? Mas, via de regra, 10% é um número bom de aumento no volume, que a gente consegue trabalhar. E, de novo, não é assim, né? Não é uma linha ascendente total. Você aumenta um pouquinho, aí tem semanas que você desce um pouquinho o volume, aí depois você volta a subir. É uma escadinha. E é importante falar que a gente tem alunos, né? Isso vai depender muito de corredor para corredor. Então, a gente tem alunos que treinam ali no ciclo, chega ali no ápice com 70 km na semana, e a gente tem alunos que fazem 100 km na semana. Né? Então, não tem, então para correr melhor, preciso correr 100K na semana. Não necessariamente. Então, depende muito da sua rotina, né? De como que é o treino, qual que é o seu objetivo, o que você está buscando com a maratona. O quanto você suporta aquilo. O quanto você suporta, exato. Né? Porque tem isso é muito individual. É muito individual. Tem um momento de quebra, né? E ao mesmo tempo, por isso que a gente fala, né? Dá treino de corrida e de maratona, que é uma magnitude maior, é ciência e arte, né, na mão do treinador. Porque também não fala, eu não aguento, então não vou correr nada, vou correr 30K. Não, tem alguns preceitos básicos que você tem que cumprir. Mas dentro daquilo, o treinador na troca aí tem que saber, esse aqui eu aperto até aqui, esse outro eu aperto até aqui. Exato. Né? Isso é bem importante. E até falando, né, esse volume vai subindo aos pouquinhos. Os longões, que depois a gente vai entrar mais no detalhe de cada tipo de treino, mas os longões, né, os famosos longões que acontecem normalmente de sábado ou domingo, eles também evoluem aos poucos e também não é uma ascensão única, né? Não. Sobe, desce, exato. desce um pouco, porque existem N metodologias. Aqui na Azon, a gente pauta toda a nossa metodologia
na metodologia empregada pelo Jack Daniels, e a gente adaptou para a realidade nossa Jack aqui. Daniels não é whisky, hein, gente? Não é whisky. Exato. Não é whisky. Jack Fisiologista americano. Daniels. Daniels, pronto. Eu não sei porque foi o nome, é Daniels. Pronto, só o Daniels. E a metodologia que a gente usa, quando tem semanas que o volume sobe, na outra o longão desce, aí usa 1, 2 semanas, dependendo do perfil, com longos menores, e isso impacta o volume da semana para depois subir de novo. Né? Tem outras metodologias diferentes do Daniels, que você vai subindo semana a semana, e aí você sobe 3 semanas, reduz um pouco o volume na quarta, aí depois sobe mais 3, reduz de novo. Eu não gosto muito quando é só, né, que tem corredor que faz só aquela ascensão. E vai subindo, 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 a chance dele chegar cansado é muito grande. Se não quebrar antes ainda, Exato, se não quebrar antes. E tem gente que faz, 18, 20, 22, 24, 26, 28, não para, vai de 2 em 2. Vai de 2 em 2. Então, mas, falei, perdão. Não, eu prefiro trabalhar, igual você falou, então você faz um longão a cada 2 semanas, e aí sendo que depois desse longão, essas 2 semanas, não é que você não vai rodar, você vai fazer um treino ritmado, você vai fazer um treino mais forte, um longuinho, então depois de 2 semanas, um longão de novo. Então você vai mesclando aí o volume, vai mesclando a intensidade, e isso é melhor para o aluno, até para o mental, para o psicológico, e desgasta menos também. Desgasta menos. Exato. E é fundamental, né? O pessoal não precisa ter medo, seja numa periodização onde a gente faz um longão, depois põe 2 semanas com os longuinhos, seja numa periodização 3 semanas por 1, que é bem clássica também, sobe, 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 descansa. De uma forma ou de outra, essas semanas com menos volume é fundamental para você perdurar ao longo das 16 semanas, 18, 14. Né? Se você não tiver isso, você não aguenta. A chance de você quebrar fisicamente é grande e mentalmente. Exato, você chega na prova cansado já. Né? Pô, eu lembro lá atrás, quando não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, essa periodização, isso lá, quando eu fiz minha primeira maratona, Porto Alegre, 2006, 2007, nossa, era muito normal. Treino pra maratona, 22, 24, 26, 28, 30, toda semana subia 2. Aí quando você chegava no 30, aí você fazia 30, 18, 32, 18, mas até lá você fez 22, 24, 26, 28. Pensar hoje em dia é desesperador. Né? Não, a minha foi assim também. Também, a mesma coisa. Foi. A primeira foi assim. E aí você tava ali naquele final de semana, você fala, hoje é 26, você já tava desesperado pelo próximo treino. Que era 28. Que era 28, que você já sabia que ia aumentando a cada 2. É muito pesado, muito pesado dessa forma. O treinamento evoluiu muito, né? Que bom. Bom, nós evoluímos. O treinamento também, nós aqui evoluímos. Então, semana de recuperação, enfim, tirando um pouquinho de volume e às vezes intensidade, enfim, depende do perfil de treino que a pessoa recebe, também é fundamental. Agora, a gente falou lá no comecinho, eu acho que a gente podia também se explorar um pouco mais. Dentro do ciclo tem as fases, 16, 18 semanas, esquecendo a base, que a gente não está nesse ciclo. Lembrando, a base, pessoal, para deixar bem nítido, é assim, é para você que já tem experiência, tudo chegar a rodar os 40K semanais de forma ok. Então pode ser que você está parado, mas já tem experiência, e aí você começa a falar, fazer uma maratona de Berlim. Você vai gastar aí 4 a 8 semanas para absorver um volume semanal de 40, 45K leve, com alguns estímulos sim, de velocidade, mas a maior parte com treinos leves, para aí começar a periodização. E aí você falou, né? A gente usa aqui as outras 3 fases dessas 18 semanas, qualitativo inicial, transitório e final. Acho que a gente podia falar um pouquinho de... Vamos, boa. O que faz em cada fase, qual que é a diferença... Que eu acho que é uma dúvida comum. Resumindo aí, a inicial, a gente começa com ganho de velocidade, então é aqueles treinos intervalados mais curtos. Né? Eu gosto de falar que essa fase é o famoso treino do treino. Treino do treino. Então, você quer que aquele corredor chegue aqui, o que ele precisa fazer para chegar aqui? Então, ele vai fazer nessa fase para começar a se habituar com o que ele vai fazer futuramente. Então, é o início, né? O próprio nome já diz, inicial ali, é os treinos intervalados, pensando em velocidade. Depois a gente vem para a transitória, que é onde a gente começa a pegar essa velocidade que a gente aperfeiçoou e começar a jogar um pouco de resistência para justamente transitar da velocidade para a resistência, para conseguir ser veloz mantendo a resistência. Exato. E aí você entra com mais treinos ritmados, limiar, né? Intervalos longos, né?
não é que, né, não é exclusivo, agora não faz mais tiro nenhum. Não, vai fazer, só que a gente começa a migrar o foco. Então, o foco agora é treinos de resistência, começa a entrar aí os treinos mais longos, né? Eu falo que essa parte do ciclo é a parte mais difícil. Sim. Onde começa a pegar mesmo. E começa a vivenciar um pouco trabalhar mais o limiar que você falou, que é uma valência física que prediz muito o desempenho, e começa a treinar mais próximo de onde você vai correr a prova e aumentando o volume. Aumentando o volume. Então você começa, mas é esse volume. Eu vou correr nessa velocidade durante 42K, você começa a ter esse gostinho, e aí o bicho pega, né? Exato, a parte difícil do ciclo. E depois de vir para a parte final, que é onde a gente começa a trabalhar bastante ritmo de prova mesmo. Ritmo de prova, aí começa a cair já um pouco o volume, não que você vai diminuir até a intensidade, mas começa a cair a intensidade também, para você chegar descansado na prova. Né? Nesse período que você vai trabalhar também a especificidade da prova. Sim. Então, se é uma maratona, sei lá, por exemplo, com subida, aí é nesse período que você vai fazer treinos com subida. Você não precisa treinar subida desde lá do início. Né? Então Mas um ponto importante, não precisa treinar tão específico, mas é o treino do treino. Exatamente, é o que você falou. É o treino do treino. Então, você vai pegar lá, você já começa a se preparar porque você vai pegar. Exatamente, né? É isso. E senão também se lasca. Mas você não precisa só treinar. É igual calor, por exemplo. É igual calor. Vou treinar todos em calor. Aí você vai ficar fisiologicamente doente, desgastado, e isso vai quebrar. Exato. Mas você vai dando pequenas doses para quando chegar na fase final, você conseguir fazer o específico. Exato, é isso, né? É isso. Perfeito. A fase final, e a gente pode dividir, né? É onde você começa a trabalhar os específicos, mais ritmo de prova, mais condições de prova. Dentro das possibilidades, tem coisa que não dá para replicar. E dentro da fase final tem a fase do polimento, né? O famoso polimento, que varia de 2 a 3 semanas, dependendo da periodização. Aqui a gente usa de 3 para a maior parte dos alunos. O que é o polimento? O polimento é quando realmente o aluno está pronto para correr. Então, 3 semanas antes aí faz o último longão. E aí a gente tira bem o pé do volume, né? E vai também nessas 3 semanas vai caindo gradativo, né? Sim, então, sim. cai 30% na primeira semana, cai mais 20% na segunda semana, mantendo a intensidade. E é uma fase super importante. É bem importante. E aí é onde não pode ter erro, né? Porque nessa fase o corredor tá se sentindo super-homem. Tá correndo rápido, tá encaixando, né, o ritmo. O treino tá mais curto, então ele consegue fazer mais rápido, mas não é porque ele consegue que ele precisa fazer. Então um momento que a gente tem que segurar o corredor. Né? Para poder chegar a 100% e entregar tudo na prova. Na prova, exato, né? E não no treino. Não adianta falar que bateu todos os tempos no treino, né? Lá na USP. Bati o meu recorde aqui na USP. Não serviu de nada. Não adianta de nada. Boa. Falando dos treinos agora também, especificamente cada treino. A gente falou do ciclo, o que a gente trabalha em cada fase e, bem importante, cada fase é predominantemente focada numa capacidade, mas é predominantemente, você não deixa os outros. Agora eu vou fazer alguns treinos que são os treinos que envolvem, né, todo o ciclo de treinamento. Eu acho que para começar os treinos de rodagem, né, os treinos leves que servem para dar volume. Eu acho que é bem importante a gente falar, porque eu acho que tem muito erro de como a galera encara os treinos leves. Né? No sentido de assim, mas se é para fazer leve, eu posso não fazer. Não existe essa dúvida. Se é que é leve, eu não preciso fazer. Posso passar batido. E tá errado, né? Tá errado. Tem esse ponto, e tem o ponto que eu acho que veio muito lá do Quênia, né? Que o pessoal começou a trazer, o queniano faz muita rodagem, muito treino leve, então eu posso fazer também um volume alto, leve, que eu vou conseguir correr rápido. Só leve, que vai correr rápido. E não vai, né? Tem uma diferença muito grande, né? Os quenianos fazem bastante treino leve, mas eles têm um volume muito mais alto. Eles treinam 2 períodos. Então, normalmente, o segundo período deles é leve. E aí, quando você vê a somatória de treinos leves de um queniano, é muito alto. E não adianta, não tem como a gente transferir isso pra gente, que treina 4 vezes por semana. Né? Tem que fazer o leve, óbvio, mas tem que fazer o treino mais forte também. Exato. Bom, pra quem não sabe, o Fê esteve no Quênia um ano atrás. Um ano atrás, abril do ano passado. Ele esteve no Quênia, passou 15 dias lá. E você já até foi pro próximo tópico que eu ia falar. É isso.
O leve é importante para dar volume. Uhum. E o volume, por regra, está associado a uma melhor prova, principalmente de longa distância. Então tem que fazer o leve, tem que estar lá. É complemento do treino e é tão importante quanto o treino intervalado. Sim. Mas esse conceito mesmo, que veio do Quênia, e aí o pessoal, o conceito 80-20, 80% dos treinos tem que ser leve, 20% com intensidade, tá certo, mas é isso. O queniano roda 150k na semana. 80% é 120k. Quer dizer que ele faz 30k na paulada. Esse 30k está dividido entre 15k de limiar, 10 de 1.000 metros e mais 20 de 400, vai dar 33k, enfim. Então, olha a quantidade de pancada que ele dá também em força leve. Se a gente treinar, beleza, para maratona, e tem gente que não suporta o volume alto, às vezes não a condição social, a logística de vida não permite, roda 50, 45k e vai fazer só treino leve e não vai ter evolução. Não vai conseguir. Né? Exato. Então é isso que você falou, é bem, bem importante. Mas o treino leve, quando ele é bem encaixado, ele é bem importante para dar volume. Volume, querendo ou não, ele criar ajuda... base aeróbia. Exato, criar base, ele ajuda no condicionamento, né? Até pensando, expandindo mais aí fisiologicamente, né? Você aumenta a sua quantidade de mitocôndrias, você aumenta a sua circulação intramuscular, e isso ajuda em todos os outros treinos. Então, o treino leve também é importante. E tem um... Perdão, fala aí. Não, eu quero falar que às vezes a galera acaba fazendo todos os treinos, todos fortes, né? Então, segunda é um fartlek, um exemplo, né? Fartlek o cara já vai fazer forte. Na, sei lá, quarta, um treino de tiro, beleza, é forte, um intervalado. Aí depois tem uma rodagem, tô me sentindo bem, faz forte também. E ele acaba fazendo todos os treinos fortes e esquece que ele vai arrastar esse cansaço também sempre pro próximo treino, pra próxima semana. E uma hora a conta chega. Né? E a gente tá gravando hoje, e foi ontem ou antes de ontem, 2 dias atrás, eu acho, viralizou no Instagram um post do Cielo. Foi o Cielo? Foi o Cielo. Foi. Que postou, eu acho que foi... Vou até ver aqui. Quem treina forte todos os dias nunca treina forte. É isso. Então, essa foi a do Cielo matou. Tanto que viralizou, todo mundo repostou. Inclusive, as pessoas que só treinam forte, que fazem errado, repostaram. Deu vontade de falar assim, ô aluno, por que você está repostando isso? Você já está aprendendo com isso. Se você treina forte todos os dias, você nunca treina forte. Então, mas eu não consigo correr leve. Para. Consegue. Lógico que consegue. Todo mundo consegue. É que eu falo que o pessoal não consegue treinar leve, e eu tenho para mim que é muito pela ansiedade, quer entregar logo. Por isso que a gente aqui na Asum, e vários treinadores fazem isso, mas enfim, os nossos treinos leve de rodagem são por tempo. Porque o cara pode fazer mais rápido, ele tem que fazer 50 minutos. Se ele correr a 5, a 4 ou a 7 de pace, é 50 minutos. Exato. Se você passa por distância o treino leve, a tendência do aluno apertar é maior. Né? Então é por isso que tem treinos por distância e por tempo, pessoal. Porque, 10K, se eu fizer a 5 por 1 é 50 minutos. A 7 por 1 é 1 hora e 10. Tem 10K na planilha, ele vai falar, não vou fazer em 1 hora. Né? Não, vou fazer mais forte. 10 km eu consigo fazer mais forte. Só que esse treino é para fazer leve. É para fazer leve e tal. Exatamente. E é fundamental. O treino leve é importante para dar volume, que é um preceito importante no treino de maratona, porque dá para a gente ter, ao longo da semana, nós vamos falar agora dos próximos treinos, uns 2 treinos na semana. Para quem treina aí 5 vezes, uma periodização clássica, dá para ter 2 treinos com intensidade. Alunos avançados, algumas semanas aguentam até 3 treinos com intensidade, mas alunos avançados mesmo, né? A pessoa corre maratona aí para 3 horas, tal, enfim. Então, para quem treina 5, tem que ter 2, 3 treinos para dar volume, que é importante. E aí tem que ser leve mesmo. Agora, e um outro ponto que é importante do treino leve, ele gera um cansaço, mas um cansaço controlado, né? Diferente que você ia arrebentar. E uma coisa importantíssima na maratona, que também é negligenciada, é treinar o corpo cansado. Exato. Isso é fundamental para você fazer uma boa prova de maratona. Aprender a ensinar teu corpo a treinar cansado. Então, você vem de uma rotina na semana com volume alto, entre treinos intervalados, treinos leves, enfim. E aí sábado você vai correr 20K e com o corpo cansado. Porque a prova são 42K, você vai ficar cansado. Não importa se você faz em 2h40 ou em 4 horas, você vai cansar. Então, esse volume semanal, com a inclusão de sessões leves de treino, ajuda a manter o corpo cansado. Sim, é importante. É igual quando tem 2 treinos casados, um treino forte e um leve.
e o aluno pula do leve. Sim. Ah, não, fiquei muito cansado do treino intervalado, aí achei melhor descansar. Pô, é importante você fazer esse treino justamente por isso, pra você correr cansado, né? Por isso que o treino tá lá, na sequência, por isso que tá casado 2 treinos seguidos. Exato. Agora, falar também saindo do leve, vamos falar dos treinos intervalados. Porque também eu já ouvi, hoje eu acho que caiu bastante, mas ainda escuta, tem gente falando assim, mas maratona, né, uma prova longa, não precisa fazer treino intervalado. Que é um erro muito comum, pô, óbvio que você precisa. Graças a Deus eu não escuto mais isso. Caiu. Escutava muito, né? Escutava muito. Não, não precisa. Vai entrar num ciclo para fazer prova longa, seja meia, maratona, não tem tiro, não tem intervalado, não tem nada, é só rodagem. Atualmente não tenho escutado mais, mas o pessoal falava bastante. Falava bastante, né? Falava bastante. E acho que é importante, por que é importante fazer o treino intervalado? Porque a pergunta, acho que o que passa na cabeça das pessoas, e às vezes porque elas estão mal informadas por informação, porque a gente não está informando certo. Assim, mas se eu vou correr a maratona, sei lá, a 5 de pace... Por que eu vou ficar rápido? Por que eu vou ficar rápido? Por que eu vou ficar eu vou correr a maratona mais devagar, né? Por que eu vou ficar rápido? Exato. Então, assim, eu acho que esse treino intervalado tem que ser bem estruturado, sim. Né? Porque tem o outro erro, tem a outra ponta, fazer muita força. Mas você trabalhar... Vamos pegar os intervalados curtos, que impactam muito o nosso VO2, tá bem na moda também, voltou à moda o VO2 agora, que é a capacidade nossa de consumir, transportar e utilizar oxigênio. O treino de intervalado curto, aí, o famoso tiro clássico, o famoso 10-400, impacta muito isso. Mas aí tem adaptações também, além disso, adaptações neuromusculares que ele traz, trazendo força específica aí. E quando você ganha velocidade, então, hipoteticamente, alguém corre a maratona 5x1, deve fazer esse treino de tiro de 400 metros, aí, mais ou menos aí na casa de 4,10 de pace, mais ou menos nessa faixa, né? Para você se tornar cada vez mais rápido, e para você tentar diminuir um pouquinho o teu tempo de prova ao longo do ciclo, óbvio que você vai desenvolvendo, porque quanto menos tempo, mais rápido você tiver, menos tempo você fica em exposição. Exato, né? Exato. E ele esquece que assim, vou fazer a maratona num ritmo mais devagar, então não preciso treinar velocidade, mas ele esquece que treinando velocidade, ele vai ficar mais rápido, e aí ele vai melhorar o condicionamento, e o leve dele vai ficar mais fácil, então ele vai correr melhor, vai fazer a maratona em menos tempo, e é menos estresse pro organismo, pro corpo dele. O tempo de ritmo de prova dele vai melhorar. Vai melhorar. Né? E tem uma coisa, um preceito, mas o tiro impacta o VO2. O VO2 não prediz muito desempenho de maratona. O intervalado longo impacta mais o limiar anaeróbio, o limiar ventilatório, 2. Ele já prediz um pouco, mas não é onde você vai correr a prova. Mas o corpo humano não é exato. As capacidades, as falências... Vamos trabalhar os dois. Vão se misturando. né? Exato. Então, tipo... o VO2. A gente sabe que o VO2, a partir do momento que você chegar aí meio que no seu ápice, você não consegue melhorar muito mais aí, nem com muito treino. Beleza, então, sei lá, VO2 do Lopes, 60. Talvez você treina pra caraca, não vai chegar a 65. Mas se parar de treinar, vai chegar em 50, vai cair pra 50. Então, você utiliza aquele treino pra manter ele alto. E aquelas adaptações, quando a gente tá pensando numa prova de 42K, seu corpo vai usar tudo de tudo. Exato. Vai te ajudar nos outros treinos. Né? Não, importante fazer. Agora tem um ponto que é o contrário também. Que é assim, intervalado, esse intervalado curto, a pessoa teria que, hipoteticamente, fazer a 4 de pace. E aí ele começa a fazer a 3,30 de pace. Muito mais forte. Porque ele tá conseguindo entregar, mas eu consigo. Aí eu acho que é um erro pior ainda. Né? Sim. Porque aí você só tá causando dano. Serve para qualquer tipo, não só para quem tá em ciclo de maratona, mas no ciclo de maratona é pior, por causa do desgaste de treino. Você treinar, fazer um intervalado muito além do que é o ideal para você, traz um desgaste absurdo sem trazer ganhos proporcionais. Sim, exato. Né? Mas qual que é o ritmo certo? O ritmo certo é pautado no seu desempenho. Então dá para fazer isso através de um teste de 3K, um tempo de prova, tem várias formas, um exame, né? um teste laboratorial, enfim. Mas a partir do momento que você detectou
que seu ritmo de intervalado curto é 4, fazer a 3:30 não traz nada. Não. Né? Só desgaste. Só desgasta. E né, deixa o seu corpo ali quase para ter uma lesão, para ter... Muito fácil ter uma lesão. Né? Normalmente, lesão, eu sempre falo, né? Lesão, normalmente em corredor, vem por 2 pontos. Ou um aumento de volume muito alto, né? Ou um aumento de intensidade. Né? A maioria do que eu vejo, que eu percebo, é da intensidade. Que a galera acaba fazendo ou todos os treinos muito forte, ou faz aquele treino dela forte além do que ela aguenta. Sim, né? Sim. Pô, eu vou concordar e discordar contigo. Eu acho que a gente vê o pessoal se machucando nas duas. Também. Não, sabe o que eu acho? Porque daqui a pouco a gente fala dos longos. Uhum. Mas só já dando uma palha, eu concordo que muita gente se machuca por causa da intensidade. Mas eu acho que, na minha visão, a frase correta é: o pessoal se machuca, um dos motivos, pelo mau gerenciamento de carga. Seja intensidade, seja volume. Porque tem muita gente se machucando por fazer volumes excessivos. Sim. De treinos leves, inclusive. Então, não é que eu concordo. Eu acho que esse é um das vertentes. Quando a gente pensa em gerenciamento de carga, a gente está falando de volume e intensidade. Sim. As duas vertentes que impactam a tua carga, o teu estresse total de treino aqui. E sim, tem gente que apavora na intensidade, mas tem gente que apavora no volume porque acha, mas volume leve... É tranquilo, né? Posso fazer então, aqui. Eu acho que é os dois. Mas nós vamos falar dos longos daqui a pouco. Mas ainda nos intervalados, eu já devo ter contado, não sei se eu contei já aqui no Azoncast, mas já contei, certeza, você sabe da história, em off com muita gente. Um caso clássico de 2019 do Elton. O Elton, na época... O Elton até hoje, eu acho que é os 10K mais rápido da Azon. Mineiro, gente bom demais. O segredo é doce de leite. Doce de leite. Pô, correr 10K pra 35. É muito doce de leite. Mas é o doce de leite premium, né? Não é possível. E aí, a história foi muito emblemática. Janeiro de 2019, começamos o ciclo de treino para a Maratona do Rio, que ia ser maio, aquele ano e tal. Ia começar o ciclo de treino, enfim, para a Maratona do Rio. Para a Maratona de Poá, Porto Alegre. O ano anterior ele tinha feito o Rio em 2:59, sub 3 que queria. E aí começamos o ciclo de treino para Poá. E aí, pô, André, vamos buscar 2:55. Beleza. Era apenas a terceira maratona dele. Feito. Tranquilo, começamos a treinar. Aí, em janeiro, a gente não tinha entrado num ciclo específico, mas estava começando a entrar. Eu lembro até hoje, ele tinha um treino de 400 metros, 10 de 400, enfim, que ele deveria fazer para 1:18, 1:17. 1 minuto e 18, né, pessoal? Os 400 metros. E ele tinha um DNA de pista, ele treinou muito tempo. Corria na pista corria em pista e tal. Nunca foi profissional, ele é professor de música, nada a ver. Mas corria bastante. No estado interior tem as pistas abertas e tal. E aí um dia ele mandou uma mensagem indignado. Pô, André, eu tô muito lento nos tiros de 400 metros. Porque, tô fazendo pra 1:16, 1:17. É rápido pra caraca, pessoal. A maior parte dos nossos ouvintes, pra mim, é rápido pra caraca, mas pra ele era devagar, porque anteriormente ele fazia 1:10 os 400 metros. E aí falou, pô, tá muito devagar, tô preocupado, não sei se eu vou conseguir, acho que, quero fazer a maratona lá pra 2:55 e tal. Falei, Elton, seguinte, aí entra um pouco da especificidade. Você não precisa, seu treino tá balizado pra você fazer a maratona em 2:54 ela. Você não precisa fazer mais forte do que isso para entregar aquilo lá. Por quê? Porque mais forte que isso, não que vai te machucar, mas te expõe. Tem outros treinos bem importantes para quem quer fazer uma maratona. Sim. Então, existiam uns treinos intervalos longos. Mais importantes do que os de 400. Mais importantes que os 400. E você talvez não consiga entregar. E aí quer fazer mais tiro de 400 também. Além de estar achando que estava devagar, ele quer fazer mais. Sim. Pô, tem o nosso papel de coach, treinador, de entender a parte psicológica do aluno. Mas não pode ser a qualquer custo. Exato. Então, vamos fazer um trato aqui. Não aperta a intensidade, é 1:16, ponto. 1:17, não lembro. Eu vou aumentar um pouquinho o volume, mas eu vou espaçar mais. Você vai fazer esse estilo a cada 15, 21 dias, 2, 3 semanas. Mas eu quero os outros treinos entregues. Se os outros treinos não estiverem sendo entregues, é um cara que tinha boa percepção corporal e tal. A gente vai
reduzir de novo esse treino. Não, beleza. Mas é nessa intensidade. No começo ele ficou mais, mas topou. E aí começou a treinar. Aí treinou pra caraca. Bom, enfim. Foi pra prova. 2,55. Vamos 2,55 no sábado. Almoço pré-prova com a equipe. A gente tava lá. Você correu, inclusive, esse ano, os 2000. Você correu, né? Eu fui só trabalhar. Aí chegou no almoço. André, é o seguinte. Tô pensando em correr pra 2,50. O que você acha? Quem me conhece sabe que eu sou perfil meio kamikaze louco, né? Mas pelos treinos dele, eu falei, não é nenhuma inconsequência. Eu falei, Tom, não acho que seja inconsequência pelo que você entregou de treino. Só que 2,50 você vai correr na garganta, 2,55 você tá com a prova embaixo do braço. Maratona sempre pode acontecer alguma coisa, mas enfim. E aí ele falou, não, então vou tentar 2,50. Afinal das contas, ele fez o 2,51. Pô, ficou mal feliz, comemoramos. Mas é isso, não adiantava ficar metendo. Tá, eu não sei se eu tivesse colocado aí pra fazer 1,10 os tiros. Pode ser que ele poderia ter feito 2,45. Não é a teoria. Não prediz, né? Mas o risco, e a gente sempre fala, né, Fê? A gente trabalha para maximizar as possibilidades de sucesso. A gente não tem uma bola de cristal. Não é exato. Treinamento de corrida não é engenharia. Né? E esse caso ficou muito emblemático. Eu sempre falo para quem está começando, calma, respeita o processo. É isso, é isso. Entrega os outros. E ele entregou. E aí tá aí. Perfeito. Eu sempre gosto de falar dessa história. O que vai funcionar para ele talvez não funcione para outro. Exato. Né? Então não tem jeito. Não tem uma regra ali exata, 100%. Né? Bem específico ali. Você tem que ter os preceitos básicos e dentro disso você vai brincando aqui. Bom, então beleza. Intervalo tem que fazer, mas tem que ser ajustado, curto. Intervalo longo, que é aquele treino que mexe muito no nosso limiar ventilatório 2, famoso limiar anaeróbio. Tiros variam aí de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, dependendo. For mais avançado. Mas esse treino é fundamental para maratona, né? Esse treino é bom de passar, né? De fazer é difícil. Bom de passar. O pessoal fica louco quando aparece na planilha. É muito doído. Mas é um baita treino, né? É um baita treino. Impacta muito, né? Nosso limiar. O limiar, pessoal, para quem não sabe o que é o limiar, é o momento a partir do qual a gente não consegue sustentar o exercício. Então, assim, meu limiar é 5/1, eu não consigo correr mais do que... Na verdade, pessoas muito avançadas conseguem correr em cima do limiar por uns 30, 40 minutos. Avançados, alunos igual o Elton. 10K para 35 minutos. Então, a gente não consegue sustentar o exercício acima do limiar, porque a gente começa a entrar em descompensação fisiológica, tal, enfim. Então, você não consegue... trabalhar muito acima disso. Então, quanto mais alto, mais rápido tiver seu limiar, 5, 4,30 de pace, melhor. Porque é um bom preditor, né? Para prova longa. Para prova longa, né? Normalmente varia de aluno para aluno, mas você consegue correr uma maratona aí, normalmente a 90% desse limiar, né? Pessoas mais iniciantes um pouquinho mais abaixo, tal, mas 90%, alunos mais avançados 92%, varia um pouco. Então, você precisa, quanto mais rápido tiver teu limiar, a chance de você fazer uma maratona mais rápida é importante. O intervalo longo serve muito para isso. Exato. E é nessa hora que tem muito aluno que acaba errando, que acaba fazendo... Esse treino também faz muito forte. Também faz muito forte. No início, a gente não vai passar intervalado de 4 km. Né? Então, ele vai começar fazendo de 1,5 km, de 2 km. Pô, 1,5 km tá fácil. Aí vai lá e faz mais forte. Só que se ele fazendo muito mais forte, ele fazendo ali no talo, como se fosse no máximo, né? Muitas vezes, se o aluno for avançado, ele consegue fazer mais forte. Né? Principalmente nesse início. E aí ele está trabalhando outra capacidade. Está trabalhando capacidade de VO2, né? De velocidade. E não é o que a gente quer nesse treino. Nesse momento. Quer trabalhar a resistência, quer trabalhar o limiar. Então são treinos diferentes. Com propósitos diferentes. E um ponto importante é que às vezes o cara consegue entregar, mas não consegue fazer um volume adequado. Então, por exemplo, se for de 1.500, o tempo... A distância do estímulo depende do nível do aluno. Né? Alunos mais avançados, 4, 5K. Alunos mais iniciantes, 1 a 2.000, mais ou menos. Mas vamos supor que o cara tem lá, não importa, 4 de 2.000. É um treino clássico aí. 3 de 2.000, vai. 4 de 2.000 já é para poucas pessoas. 3 de 2.000 a 4 de pace, em cima do limiar. Aí faz o primeiro a 3,45. E os outros dois você não entrega. Também não adianta Aí faz os outros dois a 4,20. Não adiantou nada. Né? Então, você entrega muita intensidade, mas não entrega o volume. E, você precisa de um volume aqui... Não tem, de novo, não é matemático, mas tem umas práticas, né? Um percentual do seu volume semanal que você trabalha teu limiar. Né? Então, se você roda 80K na semana,
Pô, 10% disso você poderia trabalhar no limiar, Exato. 8 a 10% disso. Então não adianta nada você enfiar o pé e não conseguir entregar. fazer. Mas é um treino bem importante que é muito doído de fazer. E tem que ser na velocidade certa para trabalhar a valência. Ainda dos intervalados, do treino de limiar, tem também os treinos ritmados em cima do limiar, que também é um baita treino e um baita treino difícil. A gente não prescreve para todo mundo, né? Que é correr de forma contínua em cima do limiar, mas também depois você entrega, dá uma força mental aquele treino, né? Você correr... Você faz aquele treino, você fala, nossa, tô pronto, Sou pode vir a keep. maratona. Exato. Esse também é um baita treino, bem importante de fazer, para alunos mais avançados, intermediários avançados também, fundamental. Tem um ajuste do ritmo que a gente passa também, mas é um treino bem importante, porque também impacta o nosso limiar, que é um ponto importante para maratona. Né? Então, beleza. Intervalados, curtos, longos, ritmados, longões. Que é o que todo mundo pensa. O que dizer dos longões no ciclo da maratona? O que você tem a dizer sobre isso, Calisto? Longões. Vamos lá. Bom, primeiro é aquele negócio, né? O pessoal fala assim, longão a partir de quanto? Já. Pô, é o treino mais longo da semana. Então, você vai começar ali com 15K no sábado, é o seu longão. Numa maratona, Exato. Esquece o conceito técnico, Exato. galera. É isso. É isso. É o seu treino mais longo da semana. Né? E é o que a gente estava falando no início, né? Então, eu não gosto de fazer aquela periodização só ascendente, né? Só subindo. Então, oscilando ali um longão a cada 2 semanas. Né? Aí, nesse longo, a gente pode colocar um ritmo contínuo, pode ter um variativo, pode fazer uma parte no ritmo da prova, que também é importante, né? Fazer o final do longo mais forte, né? Isso vai dando confiança ali pro corredor. E mesmo esquema da semana, a gente vai também aumentando aos poucos. Não adianta tá 12 km num dia e na semana seguinte vai fazer 20. Né? Acho que a gente vou detalhar um pouco cada um desses tipos de longões, mas eu acho que uma coisa básica que o pessoal tem em mente, e eu acho que também dá pra gente discutir aqui, que eu acho que todo mundo começa a maratona vou rodar até quanto meu longão? Nem vamos se apegar nesse começo a como você vai executar esse longão. Mas eu acho que a primeira pergunta que os treinadores escutam é até quando eu vou correr? Qual distância eu vou fazer? 30, 34, 36? Que são, 30, 36 é sempre o que varia, que o pessoal pergunta. Sim. Não é isso que o pessoal pergunta muito, dúvida? Isso, pergunta demais e chega lá no final, vê que só tem 30 de longão, 30, nossa, fica louco. Eu acho que aqui a gente tem bastante coisa para falar. Acho não, tenho certeza. Talvez daria um episódio para falar só de longão. Eu costumo passar de 28 a 34, depende, lógico, do nível do aluno, né, de qual a velocidade que ele corre. E aí sempre lembrando que o nosso corpo não enxerga distância, né, ele não sabe o que é 42 km, mas ele sabe o tempo que você vai correr aqueles 42. Você vai fazer em 3 horas, você vai fazer em 5 horas e meia. Né? E aí, em cima disso, a gente calcula o longão. Esse é o ponto. A gente usa lá na nossa periodização longões de 28 a 34, como você falou. E aí, colocando em números, a gente tá com... Nós estamos gravando, daqui 3 dias acontece Boston, nós estamos gravando em abril esse episódio, e daqui 10 dias acontece Londres. Vou colocar dar em exemplos práticos aqui. Para Boston, a gente o Marcelo, aluno nosso, está indo lá correr, e aí vai tentar correr em 2... Vai tentar não, vai correr. Vai fazer, tá super bem. 2h46. 2 horas e 46, uma maratona. É super forte. O Marcelo fez o último longo dele de 34. Treina contigo, Marcelo. O Binda vai correr em Londres, uma semana depois de Boston. O Binda vai tentar correr para 2h46, a maratona de Londres. O Binda fez 34K. Então vamos lá. Pessoal, por que tem gente que faz 34 e tem gente que faz 30 ou 28? O ritmo de prova deles, para maratona, é 3h57. O longo básico, clássico, sem nenhuma variação, você vai correr 20 a 30 segundos acima do ritmo de prova. Normalmente 20 segundos. Então o Marcelo e o Binda, quando fizer um longão de 34K,
Se você colocar 4,20 de pace médio, 34K a 4,20 dá 28, dá 2 horas, dá 2 horas e 25 minutos. 34K, 2 horas e 25 minutos. É mais ou menos isso. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Eles são alunos extremamente avançados. Por isso que eles correm, estão buscando esse tempo. Eles colocaram o corpo dele num estresse de 2 horas e 25. Alunos extremamente avançados. O aluno que é avançado tem que correr mais do que o aluno que não é avançado. É preceito básico isso. Agora vamos lá. Vou eu correr e meu ritmo de prova na maratona, o ritmo médio do brasileiro, 6:1, que dá 4 horas e 12. Está mais ou menos isso a média do brasileiro concluinte de maratonas. 6:1 de pace. Vamos supor que eu faça a 6:20. Mesma coisa, 20 segundos acima. 34K versus vezes 6:20 de pace vai dar 3 horas e 3 horas e meia, arredondando. Veja, o pessoal mais avançado fez 2 horas e 24 nos 34K. O pessoal mais iniciante, nenhum demérito, X. Sim. Mas eles fizeram 3 horas e meia. Quer dizer, mais iniciante e fez um volume muito maior. Mas muito maior. Mas muito maior. Mas muito maior. Pô, então, quando vocês verem o coleguinha fazendo, pessoal, mas por que ele fez e eu não fiz? Porque você colocou seu corpo a 1 hora a mais de esforço, você tende a ser menos iniciante que ele, por isso que ele corre mais rápido, e não tem problema nenhum. Você pode fazer a maratona, tá tudo certo. Mas seu corpo vai demorar mais para recuperar. O último longão, normalmente, é 3 semanas antes da prova, 2 a 3 semanas. A chance de você não se recuperar para a maratona é gigantesca. Porque o corpo, como você falou, lê tempo de exercício. Mas foi meio devagar, mas foi 3 horas e meia de esforço físico para você ir numa prova. Na Azon, a gente passa os longões por distância, mas eles são calculados e pensados por tempo. Por isso que a gente entrega 34 para uns, 32 para outros, 28 para outros. E é isso que o pessoal precisa entender. E isso serve para meia maratona também. Porque alguém faz 18 e alguém faz 15. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que cair por água abaixo nos longões. Pô, por que eu faço 30? Tem um cara que fez 36K. Porque o cara é extremamente avançado. Extremamente avançado. Ele suporta aquilo e tem um nível de recuperação muscular, fisiológico muito maior. Corre mais rápido, menos esforço. Menos tempo de esforço. Menos tempo de esforço. Porque não é fácil. Não é fácil. É menos tempo de correndo ali, menos tempo de esforço. Então isso... Pô, o pessoal precisa entender isso. Os treinadores precisam entender isso. A hora que eles entregam também o treino e que não é 34 para todo mundo. Não é 30 para todo mundo. E é por causa disso. Meio que ficou uma regra, né? Último longão, 35 km, 34 km. Para todo mundo. Para todo mundo. Né? E aí você vê a galera se arrebentando, não conseguindo entregar. E esse último longão, a pior coisa que tem é você não conseguir entregar esse longo. Você fala, pô, meu último longo, não tenho mais longo, porque é o último, vou fazer a maratona e não conseguir entregar. Você já vai ali para a prova com o psicológico abalado. Né? Então, pô, esse tem que sair perfeito, né? E aí, é o que você falou, ficou uma regra, e aí tem outro ponto. Pô, mas o Binda fez um de 30, um 32, um 34. Espaçado a cada 21 dias. Porque deu 2 horas, 2 horas e 12, 2 horas e 24. A pessoa que é mais iniciante, às vezes vai fazer um de 30. Às vezes um de 28. Vai fazer menos longo, Tem o caso da Brisa, a aluna do Lopes. Ela fez um treino de 28K. E foi super bem. E aí estreou na maratona com 3 horas e 40. Nunca tinha feito maratona, corria, mano. Com vídeo do cara, por quê? Porque era um pouco mais iniciante, corria mais devagar. O Lopes não colocou ela para fazer. Esse é o ponto. Esse é o ponto que vocês precisam entender, pessoal, quando vocês estão se comparando. Mas ele fez 18, eu fiz só 15. Ele fez 34, ele fez mais. Por quê? É diferente, porque você não é ele. Sabe aquela frase que a nossa mãe sempre fala? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E aí, ainda nesse complemento de longão, então acho que o primeiro ponto do longão é entender isso. Pô, André, mas eu preciso vivenciar... Você vai fazer um treino de 30, é importante fazer. Você não precisa chegar... Você não pode chegar quebrado na prova. Então você vai fazer. E aí aquela dúvida que bate também. Pô, mas se eu fiz 30, eu vou fazer 42? Vai. Você pode perguntar para a Brisa, nossa aluna. Você pode perguntar para qualquer treinador bom, né? Esses treinadores que estão preocupados como o mercado está indo.
você não vai fazer. Por quê? Porque você tem todo um estresse na semana, você não tá com 30K descansado, que é o que a gente falou no começo do episódio. Correndo cansado, volume O semanal, né? semanal, O volume tá alto, todos os outros treinos, né? Então... Quando você vai pra prova, você tirou tudo isso, tem a energia da prova, vai correr. Sim. Vai correr. Ah, mas eu preciso disso, que é outra frase, que eu sempre me dou de autoria essa frase, porque eu acho que foi eu que inventei. Na minha cabeça foi. Boa. Ah, mas eu preciso pra minha cabeça tá forte. Não tem cabeça forte que leve um corpo cansado, quebrado, um corpo cansado fisicamente à frente. Não tem. Ah, mas a cabeça faz diferença. Faz quando você tá com tudo em ordem. Sim. Se você chegou quebrado na prova, sua cabeça não vai levar você pra frente. Não, esquece, não vai. Não vai, esquece. Então tem que estar em ordem. Então acho que esse é o primeiro ponto do longo, né, que a gente tem que desmistificar. Entender o tempo de exercício. Pô, faz um longo aí, beleza, acabou. E aí sim, eu acho que vale a pena a gente falar, né? Pô, como são os tipos de longo, né? Pô, aí tem um longo... Bom, o longão mesmo, a maior parte deles tem que ser mais leve, senão você chega quebrado, né? O que você falou. Faz um pouco acima, uma parte no ritmo. Uma parte no ritmo, ou às vezes uma parte mais forte. E o finzinho ali mais forte, pra você terminar com a parte psicologicamente bem, né? Você terminou apertando. Pô, tenho que correr a 5x1, corre 20K a 5,20, 5K, 8K a 5x1 e 2K um pouco mais forte. Porque aí esses treinos não faz sentido você fazer muito volume muito mais forte no longão. Já tem um desgaste de tempo, né? Então esse treino, o longão, seja um pouquinho acima progredindo, mas com a maior parte mais leve, é o clássico, né? O longão. Aí vem aqui que você falou... alternando, mas aí eles são longuinhos, na verdade, né? Sim. Porque também, pessoal, não dá pra você pegar 30K e ficar fazendo metade dele mais forte que o ritmo da prova, porque a chance de você quebrar. Então tem os longuinhos que a gente usa bastante, tá na nossa metodologia, que é esse que você falou, né? Com variação. Com variação. Né? Aí você faz uma parte no ritmo, outra parte mais forte. Esse treino é muito legal também, né? De falar pro pessoal, explicar, porque, pô, eu fiz 30 na semana... Fiz o meu longo, na semana que vem eu vou fazer 1h30, porque esse a gente passa por tempo normalmente. E deu só 20K. Pô, mas é 20K, que você variou a intensidade. Sim. Aí, como você está fazendo menos volume, permite que você trabalhe mais intensidade. E aí traz um desgaste como se fosse um longão, por causa da intensidade que você põe, sem ficar tanto tempo exposto ao exercício. É um baita treino. Sim, é um treino difícil pra caramba. É puxado, esse treino é bem puxado. E quando você faz, você fica tipo em excess que você conseguiu entregar. Mas não dá pra fazer ele num longão gigante. Por isso que aí é um longuinho mais curto. Beleza, quem é muito fazer rápido, toda semana. Toda hora. Você vai alternando. Né? Então você faz um longão, depois vem com um longuinho, que é um fartlek ali. Ritmo de prova um pouco mais forte, ritmo de prova um pouco mais forte. E aí você traz adaptações... que é como a gente faz aqui, né? A gente não faz a escadinha, 20, 22, 24, só ascendente. Um maior, aí 2 menores normalmente, mas com intensidade. Para trabalhar o desgaste, ensinar o teu corpo a vivenciar aquele desgaste do ritmo de prova sem expor você a tanto tempo. Sem precisar fazer um longão, né? Toda semana. Todo o tempo. Eu acho que os longos são bem importantes, mas eles têm que ser bem ajustados nesse nível. Tem uma história muito boa também que eu acho que serve de aprendizado pessoal. Tinha um conhecido nosso que treinava numa outra equipe X, que não vem ao caso. E aí ia para a primeira maratona dele. E a gente estava nessa maratona, a assessoria dele não ia estar, o treinador dele não ia estar. E, pô, fica com a gente. Se você não se importar, pra gente. Fiz 2017, Buenos Aires. Era a primeira maratona dele. E aí, quando a gente chegou lá, no jantar pré-prova, ele tava com a gente, falou, pô, tô com o posterior bichado, tal, doente, pô, imagina, sábado, antes da prova, o posterior não tava sem confiança nenhuma. E aí começou a contar para um aluno nosso que veio me contar depois, dos treinos que ele tinha feito pra maratona. Ele chegou a fazer 8 treinos entre 30 e 36K. 8. O cara era um iniciante. A primeira vez que ele estava fazendo uma maratona. Ele ia correr, tudo dando certo, com um ritmo de 6. Na média que todo mundo corre no Brasil. 4h15 ali e tal. 8 treinos de 30K, Fê. Tem 8 anos, 9 anos isso, eu acho que eu nunca vou esquecer. 8 anos, eu nunca vou esquecer o absurdo que foi feito com essa pessoa. E por que ele tinha feito
8 treinos longos? Porque o treinador dele é um cara muito rápido. Conhecidinho no mundo, running, muito rápido. Então o treinador dele faz os longos, ele, treinador, a 3,20 de pace. A 3,30. Pô, esse treinador, quando ele faz 30K a 3,30, dá 1h40. É tranquilo, né? Mas é 1h40 de 1h40 de esforço, né? Aí esse treinador pegou o treino dele de 30K, Sim. pôs pro cidadão, pro aluno. e o cidadão faz em 3 horas. É. Esse treinador que corre há 20 anos, desde moleque, chega a fazer 36K. Sim. Porque 36K desse treinador é 2 horas. 2 horas e 5. Aí mata o aluno, né? O aluno, 36K, é 3 horas e 40. Não, quase uma maratona. É quase uma maratona. E fez 8 treinos desse. Se o cara corria 6,20, né? 6,15 que corria, ele fez 8 treinos acima de 3 horas e 15. É muita coisa. Não tem como dar certo. Coisa. Não. Ele completou a prova. Não tem como não pegar a panturrilha. Então, assim, pô, tem de tudo. Tem treinador muito bom, muito preocupado, tem coisa muito ruim, e tem os alunos também que tem que fazer muita coisa. Sim. Né? Esse caso elucida bem essa questão de tempo. Né? O treino do treinador dele não poderia ser passado por ele. Obviamente que não. Então, longão não é para fazer muito. 3 tá de bom tamanho para quem é bem avançado. Pô, a gente tem quantos maratonistas sub 2,50 na equipe? Uns 6. Todos fizeram no máximo 34, com no máximo 2 a 3 longos. Sim, não precisa mais. Não precisa mais. Estão entregando. Né? Então isso tomar bastante cuidado. Ainda no longo tem um tipo de longo muito bom, que são os simulados. Né? Certo. Mas que esse também tem que ser muito a dedo, né? O pessoal usa bastante 2 terços, né? Que dá 28K, então um longão de respeito, no ritmo da prova. É um baita treino, mas para pouquíssimas pessoas. Né? Poucas pessoas que conseguem, porque você vai fazer já no ritmo, né? Então, querendo ou não... Por 28K. Por 28K, é um esforço muito grande. Mas para alunos avançados é excelente. Cai bem. Né? E aí tem bastante gente que usa esse 28, até depois faz um longão de 34, 21 dias antes, mais leve. E aí 15 dias antes faz um 28K no ritmo da prova, mas tem que ser muito avançado. Porque esse cara tem tempo de recuperação. Esse cara recupera em 2 semanas para a prova. Né? E tem muito tempo de treino, é diferente, a adaptação muscular é diferente. Então, fazer simulado, se você não tá bem, se você não é muito avançado, também não é um bom negócio. Pô, acho que de treino a gente falou bastante, né? De níveis de treino. A gente não vai se apegar muito aqui à musculação. Acho que assim, fortalecimento. Não sei o que você pensa. Eu penso o seguinte, fortalecimento, sempre que der pra fazer, é bom. Pô, pra maratonista, normalmente é 2 vezes por semana, porque o cara não tem agenda. Sim, né? já tá com volume alto ali, já tá treinando 4 vezes na semana. 5. Né? Exato, até mais. Então... Pô, se conseguir encaixar 2 vezes na semana, perfeito. E eu sempre falo, pô, é um treino, não precisa ficar 2 horas na academia, até treino de 40 minutos, né? Se conseguir fazer ali um funcional, sair um pouco dos aparelhos, né? Fazer exercício livre, pô, já era a melhor coisa. Né? Um treino rápido, mas específico, né? Melhor coisa. Mas é importante. É importante. Boa. Vamos falar agora, então, a gente abordou aqui, né, falando que nem nesse caso, o treinador performático, aluno mais... iniciante. A diferença o que muda, se é que muda, o pessoal performático versus o pessoal que, pô, só tô indo para curtir, que normalmente é a maior parte da pessoal. O que você acha? Tem implicação? Muda um pouco a dinâmica? Como é que a gente conduz isso? Acho que o pessoal que tá indo para curtir, ou seja a primeira maratona, dá para dar uma aliviada nos treinos, né? E até de cobrança, né? O cara que tá indo, né, para performar, que, pô, não, já fiz várias maratonas, quero agora fazer o sub 3, e vai ali fazer todos os treinos na régua, e até tem que tomar cuidado, porque às vezes é um cara que às vezes ele tá cansado, e às vezes vale mais a pena colocar um descanso, mas ele fala, não, tô com foco, preciso fazer aquele treino, né? Então, tem os 2 pontos, né? Agora, o aluno que tá indo para a primeira, que tá indo para curtir, dá para aliviar, não precisa fazer tantos treinos tão fortes, né? Longo, dá para diminuir um pouco. Dá para fazer essa diminuição de ser mais volume, maleável. Ser mais maleável. Porque quando a gente pensa em performance, de novo, tem preceitos básicos e aí depois tem a individualidade. Um cara que vai para performance, para 2h46, esse cara aí vai treinar corrida invariavelmente 5 a 6 vezes por semana. Né? 5 a 6 treinos de corrida. Não tem muito como fugir disso.
para quem vai para Exato. performance. Né? Esse cara vai fazer no mínimo 2 treinos com intensidade e muitas vezes 3 treinos com intensidade na semana. Não toda semana, porque não aguenta. Normalmente né? 3, Mas a gente intercala, né? Uma semana com 2 treinos mais fortes, aí na semana seguinte 3, depois reduz para 2. E vai. De novo, os meninos que você tá treinando, que vão buscar esse tempo aí agora, é assim que eles treinam. É assim não é? que eles 5, treinam. 6 vezes? É essa faixa? 6 vezes. O Marcelo tá 6 vezes. O Binda tá com 5, mas o Binda, ele nada, às vezes ele pedala, então ele já ele tem complementa com outras atividades. Né? E, pô, eles treinam, faça chuva, faça sol, eles entregam o treino deles. Né? Porque os caras que estão para performance estão bem alinhados contigo. Exato. E aí não dá para falar assim, pô, Binda, você quer correr 12h45 treinando 3 vezes por semana. Não tem como. Não dá. Não tem como. Com volume tipo de 30, 40 semanal. Então acho que a principal diferença é essa. Já o iniciante fala, não, pô, 4 vezes, 3 vezes é pouco. É muito pouco. 3 eu não gosto, 3 é pouco. É pouco. 3 é pouco, André. 4 eu acho que 4 já é ok, dá pra fazer. Okay. Mas todos os treinos são menos volumosos. Sim, né? sim. Tem, às vezes você vai fazer 1, 2 intervalos na semana, 3, muito raro, quase nunca, tal. Eu acho que é essa a diferença, né? Um ajuste de volume e intensidade, mas você falou uma coisa importante, principalmente, e cobrança. Sim, né? sim. Cobrança interna deles e do treinador também. Né? Acho que tem que estar bem alinhado. A gente sempre fala lá na Azon. Sim. Eu encho o saco de vocês. Quando eu falo, não tem a cobrança, ou diminui a cobrança, não é que tá largado, né? Exatamente. Então, e tem a cobrança nossa do treinador e tem a cobrança dele com ele mesmo. Né? Pô, o que você quer fazer? Você tá buscando o que na maratona? Beleza, você quer completar? Pô, fechou, tranquilo. Pô, você tá pensando em performance, independente do tempo, né? Você quer conseguir bater a sua meta? É performance. É performance. Né? Então, você tem que cumprir aquele requisito, é diferente. Então, a pessoa tem que encarar de forma diferente e nós, como treinadores, tem que ter uma postura diferente. Que é o que sempre enche o saco de vocês. Que é a postura de treinador mesmo. Sim. Já, mas como assim? Pô, você combinou comigo, você vai fazer esse tempo e... Você não tá... O que não quer dizer que tem que ser a todo custo. Sim. Porque senão vai parecer que a gente é uns loucos aqui. Não. Se for o cara... Teoricamente, um cara que é muito performático nesse nível, o cara já passou para a fase de começar a entender o corpo dele. Sim. Ele já sabe quando, puta, aqui eu vou aliviar, vou diminuir um pouquinho, porque tá pegando. Normalmente... É um processo natural, porque ninguém sai de uma maratona hoje e vai buscar 2h40 em 6 meses. Então, normalmente, passou por um processo e nesse processo ele aprendeu a ouvir o corpo dele. Né? Mas, não pode ser, tipo, desculpa, é aquilo, é isso aqui. Exato. E tem que estar bem alinhado, pô, tua vida social, você quer isso aqui, ó. E eu acho que é um papo que a gente tem que ter, né, também, com eles. É para performar, como é que tá a sua agenda? Você vai realmente dar conta de entregar 5 treinos por semana? 6? Trabalho, família, filho ali. Você vai. Não é fácil. Tá tudo alinhado? Porque vai ter que entregar muito. Não vai cair do céu um temporal desse. Então, acho que é esse ponto. E, pô, o episódio que eu gravei com o Betinho falando de Tóquio, o Betinho é outro no nosso performático pra caraca, 2h48. E ele falou, pô, André, eu não sei nada das provas, eu não vejo nada. Então, curtição, poxa, eu não vou curtir a prova, eu vou curtir talvez o processo e depois. Mas na hora, você viu quando eu passei na catedral de Londres, eu nem sabia que tinha catedral em Londres. Só tava correndo, então tem que estar alinhado algumas coisas. Sim. E quem vai pra performance tem que saber disso. E se não quiser, tá tudo certo. Tá tudo certo, sem problemas. Né? É assim, né? Tem que ser desse jeito, vai doer. Boa. Perfeito. Pô, aqui, escolha de prova, planejamento do calendário. Pô, escolha de prova é uma coisa que eu acho bem importante de ser falado. Acho bem importante. E eu acho que a galera erra muito, viu? Erra, mas eu faço muito a minha culpa nossa. Eu acho que tem culpa nossa aí. Nossa, treinadores, né? Não só a Azon. Sim. Por que você acha que o pessoal erra? Onde você acha que o pessoal erra? Não, o pessoal, hoje em dia a galera quer muito mudar. Lógico, não precisa ficar fazendo sempre no mesmo lugar. Então o pessoal, não, pô, já fiz aqui, quero fazer em outro lugar, não quero repetir a prova. E aí começa a fazer algumas provas que, pô, acabou de lançar a prova, é a primeira edição. Fala, pô, você vai estrear uma maratona, numa maratona que é a primeira edição, que nunca teve, você não sabe nem se é organizado ou não. Pô, se já é a sua 10ª, beleza. Mas, pô, é só a primeira, né? A chance de dar errado é muito grande. Né? Vamos pensar uma que já está mais estruturada, que já está no mercado, que a gente sabe que é bem organizada, que não vai faltar água, que tem staff. Né? Então, nesse ponto, pô, se é a sua primeira, escolhe uma que já é conhecida no mercado. Boa. Eu acho que a gente erra muito, eu acho que o pessoal erra muito e isso que você falou é fato, mas
E eu acho que tem muita culpa dos treinadores. Uhum. Tudo bem, é difícil também, assim, a gente conseguir acompanhar, é uma ebulição de pessoas fazendo maratona. Sim. Mas, pegando nesse exemplo teu, eu lembro o André Sinésio, que treina com você, treinava comigo. Abraço, xará. E eles treinam na maratona. E a rotina dele, você sabe, o cara trabalha embarcado, mó loucura, passa 60 dias no meio do oceano, volta e tal. E aí só calhou de fazer a primeira maratona de Niterói. Primeira. Pô, ele era nascido em Niterói, mas ele não queria fazer pelo apego emotivo, ele queria fazer porque eu cabia no calendário. Fechará. Niterói, Rio de Janeiro, quente pra caraca. Janeiro, quente, então a primeira prova em Niterói, pô, você certeza... Nada contra Niterói. Nada aqui, contra. Gente? Nada contra. Não, o Rio inteiro é maravilhoso. Adoramos o Rio. Mas, pô, a primeira prova que você fazer lá, na primeira edição deles, a chance de dar muita coisa errada é... Sim. Aí mudou, ele até saiu, né? Não fez, conseguiu encaixar Floripa, eu acho. Floripa, né? Foi Floripa. Teve também uma prova aqui no interior de São Paulo, não lembro qual que foi, que também foi mó caos. Faltou coisa pra caraca. Tava com calor de 35 graus, não tinha água. Porra. Mas eu acho que assim, falta de orientação nossa também, de explicar, né? Às vezes o caso já chega pronto. Acontece muito isso, né? O aluno já chega, pronto. Pô, já tô inscrito, vou fazer essa prova. E beleza. Beleza. Mas eu ainda acho, Fê, beleza, isso acontece direto na Amazon. Que minimamente a gente tem que tentar. Ah, sim. Tentar. O exemplo clássico, vou dar um exemplo clássico. Beleza, nos primórdios, ninguém... Sendo meio velho, saudosista aqui, eu estreiei em Porto Alegre, né? 2006, 2007. Depois eu fiz, 5 anos em Porto Alegre. Naquele primórdio, todo mundo, estreia. Só tinha uma. Por quê? Plana, fria. Organização racional, não tinha nada demais. Okay, isso. Ok. Hoje, muita gente estreia onde? No Rio. Por quê? Um baita evento. Sim. Baita. Só que, é o Rio de Janeiro, 30 graus. Você largou 5h30 da manhã, tá bom, 22 graus, 92 de umidade. Então, assim, isso acontece muito. Chega o pessoal, principalmente no Rio, eu vejo o pessoal chegando, porque a prova é muito atrativa, é um baita evento. Sim. Só que eu acho que o papel do treinador é falar, tua primeira maratona, você quer muito fazer no Rio, não tem chance de mudar pelo menos pra meia e procurar uma outra, fala. Não é que você vai se opor, não é isso. Sim, não é que a gente, de novo, como diz um conhecido, a gente não é homicida de sonho, mas tem que explicar, para alinhar as expectativas. Quantos alunos a gente já não foi isso, a gente conseguiu reverter? E outra, quando a gente fala... O aluno fala assim, mas... ele vai pensar 2 vezes, né? Ele fala, mas será? Não, e às vezes ele fala que ele não sabia. Ele fala assim, mas é assim o Rio? Eu falei, é o Rio. Você já foi pro Rio? Não, nunca fui. Não, mas eu vi que a largada é 5h30. Tá bom, mas 5h30. Você já correu no Rio 6h30 da manhã? Você já viu? Vira e mexe é 24 graus com 90 de umidade. E aí você tá com 1 hora de prova. Só que você vai acabar em 4 horas. Você vai acabar 10 da manhã. Quando você fala isso, muitos alunos falam, não sabia disso. Óbvio, eu tenho obrigação de saber. Sim. Mas tem muita informação. O nosso papel é falar. E orientar, tem isso. Por causa disso. A gente joga junto, nós vamos, mas orienta, porque o nosso papel é orientar. Exato, sim. Vai estrear, vai numa prova mais fácil. Tipo assim, não tem maratona fácil. Sim, não, mas uma prova plana, que você sabe que a temperatura fria, tende a ficar fria, né? Então... Papel racional. Tira isso. E aí não tem o que falar. Brasil, melhor escolha é Porto Alegre. Sim. Disparado, de junho. Tem a da New Balance nova agora. Mas enfim, tem só... Vai ser o segundo ano esse ano aqui, então não tem história. A de Poá, de junho, que é uma prova assim, tá crescendo pra caramba com o mercado, uma prova de 50 anos, racional. Não tem um evento do Rio de Janeiro, não tem... Mas você vai fazer 42K. Fria, plana, justa, ali, tal. Quero estrear lá fora, porque tem esse outro ponto. Fora, melhor opção, Buenos Aires. Uma viagem curta, tal. Tem gente que tem condição de estrear já numa prova europeia, americana. É legal? Legal, uma baita viagem e tal. Só que tem ônus nisso também. Sim. Não é só bônus. Aí você... Tem gente que nunca viajou, vai viajar a primeira vez para Europa, fuso de 5 horas, viagem de 12 horas, para estrear numa maratona, com uma comida que você não conhece. Horário, alimentação, muda muita coisa, né? Então, assim, é muito legal. Isso é uma grande massa, tem que pesar tudo isso. E, de novo, eu acho que é nosso papel falar. Sabe, se der tudo certo, é uma baita experiência. Imagina a Vivi, estreou em Nova York. Se der tudo certo, é demais. Mas e se você come um negócio que não cai bem, que é muito difícil? É fácil cair errado. Sim. E você pega um baita frio, que o frio é diferente do frio no Brasil. Tá nem acostumado, né? Então, eu acho que
É o papel nosso, né? Papel nosso falar. Papel nosso. Agora, de estreia é o que você falou. É plana e provas que tende a estar frio. Ponto. Né? Ponto. Acabou. E bem organizadas, E bem- que é o beabá, o beabá, né? O óbvio. E aí é tempo. Aham. Quanto tempo essa prova existe? Sim. Porque aí você consegue ver, né? Você consegue ter histórico. E, mas eu sou muito friorento, não ligo tal. Você é friorento pra caraca. Sim. Eu não sou. Mas no frio você consegue se proteger. Se você vai No orientar, calor, não no tem o que Rio, fazer. você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. O frio você consegue. O calor não tem o que fazer. Então, acho que o primeiro ponto é isso. É o que você falou. Fria, plana e com histórico de boa organização. E o pessoal tem errado muito, e muita culpa nossa. Eu acho, muita culpa nossa. Faço aqui minha culpa dos treinadores da Ason e do mercado em geral. Tem outro ponto também. Pensando em planejamento de calendário. De novo, tem culpa nossa, porque tem alunos que não sabem. Quando alunos, tudo eu acho que é alinhar expectativas. Pô, quando você vai encaixar isso no calendário? Tipo de data mesmo, né? Pensando em data. Porque com essa explosão também, às vezes o pessoal erra e se lasca, né? Tipo, vamos pegar aqui, porque, Brasil. Treinar no Brasil, a gente tá em São Paulo. Não é o Rio de Janeiro, mas é quente. Aí, treinar em dezembro e janeiro é osso. Por causa do clima, mas não só por causa disso. Porque tá no ritmo de férias, carnaval. Não, o pessoal que treinou agora para Tóquio e treinou para Londres sofreu demais. Porque começou ali o final do ano passado, começo do ano, já estavam treinando. E, pô, é uma época que tá todo mundo parando de treinar e eles começando, né? Todo mundo pisando na jaca, pensando em Natal e eles pensando em começar o ciclo, né? E aí esquentou pra caramba, né? Pô, aqui em São Paulo, começo do ano, janeiro, fevereiro, março, foi absurdo de quente. E para fazer longo no calor, é complicado. Sofreram bastante. E aí, assim, você falou Tóquio e Londres. Mas tem outras, né? Tem Boston. Mas eu ainda falo assim, quando o pessoal que tá nas Six Majors, que são, né, o circuito das maiores aí, tem um episódio que a gente gravou só deles, dessas provas. Boston você vai aproveitar. Londres é impossível ser sorteado. Se for sorteado, entra no jogo. Vai, né? Tóquio também, a mesma coisa. De todas, a pior é Tóquio, que é começo de março. Mas é ruim, mas o treinador tem que alinhar as expectativas com o corredor. Agora, tem outras provas que não é que você não pode fazer. Longe disso, tem um monte de prova legal pra caraca. Já casar com viagem, muitas vezes tá associado, né? Quando é prova fora. Mas começo do ano tem Barcelona na Espanha, tem uma outra na Espanha, eu não sei se é de Sevilha e tal, enfim, tem uma outra também, que é junto com o Tóquio, e é março, comecinho de março. E aí não é que é uma prova que é muito difícil ser sorteado. Você vai fazer a inscrição, é fácil. Salvo se você já tinha esse evento, por exemplo, o Douglas fez. Mas ele ia visitar a família, conhecer o sobrinho, e já ia pra lá. Pô, tem que fazer mesmo, tá lá. Agora, você escolher a dedo uma prova que é no começo de março. No começo de março, você tá treinando em dezembro. Exato. Não é que você começou em janeiro, é que dia 25 de dezembro, se for um sábado, você vai ter que fazer, às vezes, 25K. Exato. Problema nenhum, mas aí é a expectativa. E aí, de novo, papel do treinador. Então, assim, beleza, como é que é esse aqui no final de ano? Pá, você vai fazer? Dá. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque é muito cruel. Não viaja. Tem gente que viaja no final do ano. Tem gente que tem filho, 2, 3 filhos. Exato, né? Tem que pensar toda na logística. Né? Porque os alunos não sabem. Né? E é por isso que a gente está aqui gravando hoje. E tem que Mas agora, com esse podcast... Agora não tem mais segredo. Não tem mais segredo. Tem um aluno meu que ia fazer Buenos Aires, aí antes para Poá, porque eu tô conversando com ele, eu sei que ele sempre viaja em julho, ele tem 4 filhos. 4 filhos, mano. É muito filho. E ele falou, eu não vou conseguir treinar em julho. Vou ficar 20 dias fora, tal, não sei o que lá. Pô, ia estar 50 dias de Buenos Aires. Não dá pra perder. Ele falou, não ia treinar nada. Muda o planejamento. Então, acho que é importante planejamento em relação à família, em relação ao trabalho. Sei lá, quem trabalha em grandes empresas, tem fechamento no final do ano, tem fechamento fiscal, um monte de coisa assim. Como é que vai ser a sua rotina? Exato. Você vai conseguir dar conta? O próprio André Sinésio, que você deu exemplo, né? Ele fica 20, 30 dias no meio do mar lá, embarcado. Imagina se os últimos 30 dias que antecedem a maratona, ele tá embarcado. Pô, vai fazer treino só na esteira. Ó a logística como vai ser ruim, né? Sim. Os últimos 20, 30 dias correndo na esteira. Não que não possa, beleza, mas, porra, horrível, né? Fazer longão na esteira. Não, muito ruim, muito ruim. Muito, muito ruim. Enfim, é isso. Eu acho que tem que pensar tudo isso. Sim. Bom, beleza.
que mais aqui a gente tem para falar de maratona? Que a gente não trouxe aqui em pauta. Bom, a gente falou de polimento, né? O que é a parte final. Fase final e polimento, a gente falou do treino, né? Reduzir e tal. Mas também tem a parte... o polimento mental também, né? Uma dica aí, puta. Últimas semanas antes da prova. O que a gente pode dar de dica? Fez todo o treino certinho. Agora, os meninos estão indo aqui pra correr forte pra caraca. São alunos teus. Você que dá treino. Como é que foi seu approach com eles nessa fase final? O que você falou com eles? Tem alguma dica pra reduzir expectativa, ansiedade, enfim, como é que é? O nervosismo sempre vai bater, né? Bate neles, bate na gente com o todo treinador. mundo. Então é normal e, que bom que você tá sentindo esse nervoso, né? É bom que te deixa também com o pé no chão ali, né? E aí, nessa hora, é a hora que você fala, é pensamento positivo, vai pensar nas coisas que deu certo, não adianta ficar pensando, num treino que você perdeu, esse treino não vai fazer diferença nenhuma, né? Segue com um pensamento positivo. Uma coisa que eu gosto muito, até pra mim, eu fico me imaginando muito na prova, né? Não sei se você tem alguma coisa que você faz, mas eu fico imaginando... Eu tenho, mas é outra, depois eu conto. Eu fico imaginando, né? Assim, eu na largada, eu no meio do percurso, eu no final. Técnicas de visualização mesmo. Técnicas de visualização. Parado aqui, tô pensando eu lá na largada, eu no meio do percurso, eu na chegada, né? Eu, passando no quilômetro 35, e isso me acalma e me deixa ali motivado pro dia da maratona, né? Com eles, com os meninos, conversei, e aí, como é que vocês estão? Tá bem? 100%? Né? Como é que tá o psicológico? Tá bem? Não, todos os dois ali que estão indo para fazer força, os dois falam, não, 100%, vou no ritmo que você falar. Então, é isso, é 3,55, é 4 de pace, é isso. Então, eles estavam muito bem, assim, tanto físico quanto psicológico. Psicologicamente. Boa. Uma coisa que eu faço, e eu falo sempre, igual você falou, o primeiro ponto é isso, pensar no que deu certo. Nesse momento, reta final, não adianta pensar no que deu errado. Ali, Não, zero. Não vai mudar nada. Se deu tudo muito errado no ciclo, também não vai mudar nada você ficar pensando, porque já foi. Você só tem que alinhar, como é que a gente... Para que ritmo que a gente vai entregar, já que eu não consegui entregar os treinos. Mas pensar só no que deu certo. Ponto. Depois da prova, você pode pensar no que deu errado. Aí para tentar mapear, ajustar, melhorar beleza. na próxima. Mas nessa fase final, só pensar o que deu certo. Só pensar o que deu certo. Quando você pegar com aqueles pensamentos, lembrar daquele treino que você entregou. Eu acho que esse é um ponto. Eu não uso técnicas de visualização. Eu acho incrível. Mas eu acho que eu não tenho essa... Eu, particularmente, não tenho essa capacidade de me parar e me concentrar em pensar. Não, realmente... Eu vou te ensinar um dia, você vai ver. Por favor. Eu preciso de um coach realmente nisso, mas eu não tenho. O que eu tenho é só no dia da prova. Você já sabe que a gente já dividiu vários quartos juntos. No dia da prova, Rock Balboa, escutar o som, meu herói, e escutar Rock Balboa e pensar que eu vou terminar aqui voando. É isso. Mas eu acho que pro pessoal, né, pros alunos em geral, visualizar eu acho que é muito legal, tanto que é muito bem falado. Lembrando que só a visualização sem os treinos não funcionam. Pensar no que foi bom e, assim, expectativas e realidade. Né? A gente falou dos 2 meninos que estão voando. Nessa mesma leva, tem o Anderson, tem o Dedé, que já gravou aqui com a gente, inclusive. Que tiveram ciclos ruins por X motivos, não conseguiu entregar treino. Você sentou, falou, vamos adequar. Exato. Não dá para correr aqui, vamos correr aqui. E tá tudo certo. Né? O mundo não vai acabar. Exato. Você tá indo para Boston, que é o sonho da maratona de muitos. Mas nesse ciclo não vai dar para entregar o máximo, porque eles não conseguiram. Nessa prova, não vai dar para entregar o máximo, porque eles não conseguiram treinar. Por esses motivos. E vai acontecer. E isso é importante, né, pessoal? Fala pro pessoal. Tem muita prova, muita maratona, que, primeiro, vocês não vão conseguir entregar o ciclo completo. X, acontece. A gente não vive disso. Segundo, que às vezes mesmo entregando pode dar errado na prova. Mas quando não conseguiu entregar, é isso. Eu vi você mandando mensagem pro Dedé outro dia, ontem, antes de ontem, da gravação aqui. Meu, é nesse ritmo, porque esse outro ritmo aqui, a chance de você quebrar, você não conseguiu entregar, tal. E beleza. Né? Eu acho que nesse momento tem que ser... É uma linha tênue, tem que ser racional nessa parte aqui. É isso que dá, beleza. E um pouquinho emocional. Tô muito treinado.
Pô, acho que dá pra treinar, correr pra 4, mas se eu fizer correr a 3,58, eu bato o meu RP. Então, beleza. É tá um ali, ajuste fino ajuste aqui. fino. Eu acho que é isso o grande ponto, né? Tá bem centrado. Sim, alinhar ali o que foi treinado, né? Então, É isso. é isso. E até porque, né, a gente, eu acho que, nem sei, a gente já falou pra caraca aqui pra avaliar, predizer ritmo, né? Pô, como é que prediz ritmo? Na verdade, a pessoa que treina certinho, desde o começo do ciclo já tá meio que definido. Já sabe. A pessoa não começa um ciclo pra maratona no escuro. Não deveria, Sim. né? Assim, vou começar aqui e vou ver que ritmo eu vou correr. Ela pode começar o ciclo achando que vai correr para 6 e correr para 5,45, mas ela não começa o ciclo treinando para 6 e vai entregar 5 a prova. Isso não acontece. Sim. Né? Então já está bem estruturado desde o começo, isso é pautado em cima do desempenho de provas anteriores, do ritmo que a pessoa está naquela condição. Pô, mas em 18 semanas não ganha condicionamento? Ganha, óbvio que ganha. Não, isso vai ajustando. Mas não é um absurdo. Exato, você não baixa não um minuto do seu pace. Uhum. Até porque você ganha condicionamento, mas você vai fazer uma prova de 42K, seu volume vai subir. Né? Então é um ajuste fino que tem que ser feito para... E quem está estreando também, a gente nunca aconselha a pessoa já correr ali a maratona no limite. Né? A gente vai correr num ritmo mais tranquilo. Pô, é a primeira. Né? Eu sempre falo, pô, é a sua primeira, você já vai bater o seu RP. Exato. Já vai fazer o seu melhor tempo. Sim. Então vai num ritmo mais, né, conservador, num ritmo mais tranquilo. E aí, pô, passou a primeira, gostou ali da brincadeira, da maratona, pô, na próxima, então agora é a sua segunda, vamos melhorar o tempo. Vamos melhorar o tempo, exato. Isso do primeiro não ter essa baita cobrança, eu acho bem legal. Exato. Bem legal, bem justo, né? Para ter uma experiência bacana. Bom, acho que a gente cobriu praticamente tudo, acho que coisas um pouquinho fora do treino em si, mas que eu acho que é importante falar. Primeiro, falar de fisioterapia. Não vamos entrar a fundo, porque não é a nossa área, mas né, o pessoal fala, pô, preciso fazer, não preciso fazer. A fisioterapia, principalmente a preventiva, acho que ajuda muito porque o desgaste é muito grande, né? Os recoveries, então fazer ali uma soltura, acho que é bem uma vez ali a cada 15 dias, a cada 20 dias, é bem-vindo, né? Fazer uma liberação miofacial, ir num físio ali para soltar de verdade mesmo. É uma boa. Então acho que isso é bem-vindo. E um ponto importante, tem gente que não faz nada no ciclo e quer fazer na semana pré-prova. Pô, aí vai dar errado, né? Também não adianta. Porque aí você vai ficar mais... Exato. Pô, quem não tá acostumado vai ficar dolorido da liberação. Então, igual não treinou musculação, não fez academia o ciclo todo. Chegou na última semana, não vou treinar aqui com a musculação. Vai ficar dolorido. Vai ficar dolorido, óbvio. Então, assim, incorpora cada 15 dias, 20 dias, semanalmente, quem puder, enfim. Sim. Mas eu acho que isso é bem válido. Parte nutricional é mega importante quando a gente pensa em maratona. É mega importante porque o ideal é que você esteja com peso adequado. Então, na realidade, porque é um baita desgaste, é um desgaste cardíaco, você treina uma maratona, então você está carregando mais peso, você tem mais estresse cardiovascular. Então tá com o peso ideal. X, não importa, cada um tem o seu peso. Tem que estar com o peso ideal dentro dos parâmetros de saúde, principalmente, para você conseguir correr. Então ter um acompanhamento nutricional faz bastante diferença. E até falando de nutrição, não vou entrar a fundo, até porque a gente vai gravar um dia aqui com os nossos parceiros de nutrição, mas eu acho que tem um ponto importante, sem me alongar muito, a maratona é uma prova de consumo de energia. Então, isso é uma coisa que tem ficado muito de lado, a maior parte das pessoas não estão falando. É uma prova que você precisa ensinar teu corpo a gastar menos energia e a treinar com combustível baixo. Porque é 3 horas e meia, mas você suplementa tudo, mas nunca é tão... A reposição não é 100%. Sim. Né? E aí, tem várias estratégias, mas fazer alguns treinos longos, tem que tomar gel, tem que tomar toda a suplementação e tal, mas fazer alguns treinos longos, alguns treinos pesados na semana com uma restrição de carboidrato, ou com uma baixa ingesta, e um treino outro até em jejum, para ensinar teu corpo a acionar, a usar gordura como fonte de energia, isso é primordial. Né? Isso é uma coisa que era muito falada atrás. Hoje em dia, acho que são poucas pessoas bem que desuso, fazem. mas deveriam ser faladas. Sim, deveriam. Mas eu vejo alguns nutricionistas voltando com isso. Porque teve uma época que o carboidrato foi mega endeusado, aí depois foi ganhar do jejum e ficou... E aí ficava tipo uma guerra, tá ligado? Meio direita e esquerda. Não é isso. Não é isso. Não é nenhum nem outro. Não precisa endeusar o carbo, nem o jejum. Mas é fato que você precisa ensinar seu corpo a correr com restrição energética. E você só faz isso
com restrição energética no treino. Então, trocar ideia com o seu profissional nutricionista que te atende de algumas estratégias, que eles vão falar muito melhor do que nós, que somos treinadores. Né? A partir de agora, vou fazer todos os treinos sem nada, não. em jejum, né? De jeito Tudo nenhum. tem que testar da mesma forma que tem que testar o gel que você vai tomar, né? Alguns treinos é interessante também você fazer sem tomar o gel. Exato, pra você ir se adaptando. E aí, quando você chega lá, você tem tipo um doping legal, porque você tá abastecido. Sim. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. E, por último, que não tem a ver com o treinamento, mas é fundamental e é sempre difícil o pessoal conseguir modelar isso, principalmente nas grandes cidades, mas é sono e recuperação. Né? E tem um impacto absurdo. Tem um impacto absurdo. Aqui em São Paulo, às vezes a gente endeusa um pouquinho, a gente romantiza. Dormir 4 horas. Treino da meia-noite às 5. Fala, meu, você tá num ciclo de maratona. Você tem uma vida além daquilo. Você não é o keep, você não trabalha disso. E aí você ficar esticando a corda, dormindo 4 horas por dia para treinar. Não que vai dar ruim no ciclo, às vezes vai dar ruim na tua saúde e lá na frente. Sim. Né? E antes de mais nada, a gente precisa pensar na saúde. Mas correr maratona não é saudável. Não, beleza, não é, mas ela não precisa ser tão agressiva assim. Então, vai entrar num ciclo desse, vai já expor teu corpo a esse desgaste, tentar cuidar do sono com o mesmo cuidado que o pessoal cuida do treino, da alimentação. Exato. Né? Pô, tem que dormir, tem que descansar, tem que... Pô, mas eu não consigo... o sono, ele não consegue visualizar, né? Que a importância. A importância. Você não consegue ver que você tem uma melhora porque você tá dormindo mais. Então o pessoal vai deixando de lado. Eu acho que não impacta, né? Exato. Acho que não impacta, impacta muito. Pra caraca. Onde você vai fazer toda a sua recuperação. Né? Bom, você lembra, né? Na última maratona que eu fui ano passado, eu fiz um polimento até do sono. Porque, pô, descansando antes, a gente tira o pé. Teoricamente, a gente tem que tirar o pé do treino na fase de polimento e deveria descansar mais. Mas a gente não consegue porque a gente trabalha. Sim. Mas aí, quando cheguei lá em Berlim, cheguei na quinta, a prova era domingo. Pô, você tá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você fala assim, eu não vou dormir, porque tá tudo em moeda, em euro, dólar tá caro. Vou fazer turismo, vou ficar acordado. Mas eu falei, caraca, eu cheguei na quinta noite, sexta eu acordei, fui no negocinho de manhã, voltei e dormi, porque eu tava zoado. Saí à tarde, kit, finalzinho da tarde, dormi. 1 horinha. Sábado de manhã, corridinha de 5K com o pessoal, não fiz a corrida, só fui lá, à tarde, dormi. E eu falei, Dani, vim aqui pra correr a prova, dormi em euro mesmo. E, pô, eu fui super bem na prova, não tava tão treinado, como eu falei, fiz um ciclo pequeno, tava vindo de um ano bem turbulento no começo do ano aqui, de treino. E eu fiz isso pra você, fez uma baita diferença. Sim. Eu tô falando do sono só pré-prova, mas isso é no ciclo dentro todo. De todo o ciclo, né? Eu lembro do meu último ciclo, não sei se você vai lembrar disso, você deu uma chamada em mim, né? Que você falou, pô, Felipe, você tá dormindo pouco, meu. Você precisa descansar mais. Não vai dar certo isso. Uma hora a conta chega. Então é pra gente também, pra todo mundo, né? Uma hora a conta chega, é verdade. Você falando agora não ia. Porque... E assim, eu acho que quando a gente é mais novo, você é um pouquinho mais novo do que eu. Muito mais, né? Toma, não precisava dessa. Ok. A gente vai tomando mais cuidado. Sim. Porque eu já te falei isso, eu comecei a sentir mais, e aí, ó, você vai ficando mais velho, muito mais velho, você vai olhando pros muitos mais novos, você vai falando, muito mais novo, vai dar ruim, atenção, hein? E da nossa saúde. Né? Dá na prova e da nossa saúde. Então, cuidar do sono. Pô, tem gente que tem uma rotina maluca, tal, é difícil. Mas tem muita gente que não é isso. É porque a gente fica com a porcaria do celular na mão, chega à noite, devia estar dormindo e não está dormindo. Então, se você precisa fazer técnicas de meditação, mas descansa. Isso acho que é fundamental. Bom, acho que a gente cobriu tudo. Bastante aí, hein? Agora, para encerrar aqui, eu acho que um recado final, quer dar um recado final? Recado final, bom, para quem... Para os alunos aí que querem para quem encarar os 42K. Vai encarar os 42, vai estrear. É uma coisa que eu falo, que assim, pô, a corrida é para todo mundo e a maratona também pode ser. Né? Então, só que não esqueçam que para fazer a maratona tem todo um processo até chegar nos 42. Né? Então, encare esse processo e tenha vontade. Pô, você está com vontade de fazer, a vontade é sua, né? Não é do amigo, é sua. Pô, então vamos embora e vamos enfrentar, passar por todo esse processo. Boa. Eu vou complementar essa frase com isso. A maratona, a corrida pode ser para todo mundo, a maratona pode ser para todo mundo, mas ela pode ser, ela não precisa ser. Exato. É isso. Pô,
Só quer correr? Ótimo. Quer correr os 42K? É mágico. É legal demais a experiência se vocês fizerem como o Fê falou, né? Incorporando o processo, trazendo tudo que o esporte tem de bom, para não ser um peso, né? Para você terminar cansado, como a gente sempre termina, mas depois de 5 minutos fala, meu, qual é a próxima? Fazer o negócio direitinho. É correr por você, não correr pelos outros, né? Exatamente, exatamente. E aí eu acho que você perdura no esporte, você colhe todos os benefícios que o esporte traz e vai viver uma vida incrível com o esporte bem enraizado, né? Eu acho que é isso. Você tem alguma, para fechar de vez, você tem alguma experiência pessoal, algum aprendizado com a maratona, alguma coisa que você quer compartilhar, uma coisa motivacional, alguma experiência mesmo, enfim? Acho que maratona a gente está sempre aprendendo, né? Acho que cada ciclo você aprende alguma coisa, né? Igual no ciclo passado, que você falou, pô, você tá dormindo pouco, você não tá rendendo nos treinos por causa disso. Então você fala, pô, é verdade. Então assim, cada ciclo tem algum detalhezinho que a gente vai aprendendo e, pô, beleza, aprendeu isso, não vamos errar no próximo, né? Então, acho que é isso. Acho que todo ciclo tem alguma coisa ali que a gente aprende. Esse último foi exatamente isso. Foi o sono. Eu falei, não, preciso descansar mais. Boa. Legal. Eu tenho um aprendizado que... E olha que louco, né? Depois de 23 maratonas, a gente fala a respeito do processo, isso, vai devagar e tal. E beleza, a gente sempre fala de esporte. Mas eu percebi em um certo momento que tudo isso que eu falava no esporte, eu não estava fazendo isso na nossa empresa, na Azon. E aí eu acho que foi a Pá, que foi meu, você vive falando para os teus alunos tudo no seu tempo, respeito ao processo e tal, e na empresa você tá tipo um desesperado. Caraca, então isso foi um aprendizado que o esporte, a Pá jogou na minha cara, a Pá é minha esposa, para quem não conhece, mas ela falou, usa o que você sempre fala, olha o aprendizado que o esporte traz, eu falei, não, é verdade. Pô, tem um processo, eu não preciso já estar nos 42K da Azon, talvez a Azon esteja nos 21K, daqui a pouco a gente chega nos 42, nos 75, enfim. Então eu acho que esse foi um aprendizado aí que o esporte, não vou nem falar que me trouxe, mas tá me trazendo ainda, né? Tá me trazendo. Acho que é isso. Pô, experiência pessoal eu não vou contar, porque vocês sabem que eu falo demais. Se eu for contar a experiência de todas as provas aqui, o episódio já tá com 2 horas, vai ficar com 7 horas, isso aí fica para outro dia. Então é isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou a gente até agora. Quem gostou desse podcast gigante, mais um podcast gigante, eu acho que vou terminar todos os episódios falando isso. Aqui a gente fala muito mesmo. Mas quem gostou, não segue a gente ainda aqui no YouTube, dá para seguir, compartilha esse conteúdo com os colegas aí. A gente tentou trazer um pouco de conteúdo mais técnico, mas se vocês acharam que faltou alguma coisa, por favor, deixem aí embaixo que a gente responde, a gente grava outro episódio mais tecnicamente, a gente está aqui para ajudar, beleza? Quem quiser seguir a gente também no Instagram, @azon.running, da assessoria, o meu é @André Mazella, o do Felipe. O meu, FD Calisto. @FD Calisto. Estamos no Instagram. O Azoncast está aqui no YouTube e no Spotify. Para fechar, vou agradecer rapidamente os patrocinadores e parceiros nossos, Care Club, que a gente for dar nutrição. Todos os alunos da Azon têm uma condição mega especial, um desconto, um preço muito diferenciado, com profissionais altamente capacitados no ambiente fora do comum aqui. Então, obrigado pela parceria. Clube Físio, ajudando nossos alunos e treinadores na fisioterapia, no recovery, no treinamento físico. Alunos Azon têm 15% de desconto em qualquer serviço na Clube Físio. A Dobro Suplementos, cupom Azon, 10% de desconto em todo o site da Dobro. E a Skechers, nossa patrocinadora, fornecendo tênis para os nossos treinadores. E todo aluno Azon tem 20% de desconto na compra de qualquer Skechers, mediante compras feitas na loja Velocitar. Tá? E na Velocitar, 10% de desconto nas demais linhas. É isso, obrigado a todo mundo. É isso? Foi alguma coisa a mais? Não, é isso. Então, beleza, valeu, até a próxima.